Este mundo está repleto de mutantes com poderes extraordinários. Uns sabem voar, outros têm audição sobre-humana, alguns conseguem controlar a eletricidade, e Jiang Hisu é uma delas. Ela tem a capacidade de se curar de ferimentos. Essa habilidade especial de Jiang Hisu é herdada de seu pai, mas ela não se sente feliz por tê-la. Ela sempre tem que esconder sua identidade. Se sua habilidade extraordinária for revelada, ela será estigmatizada e colocada em perigo. Por isso, desde pequena, Jiang Hisu viveu vagando com seu pai, nunca ficando em um só lugar por muito tempo. O pai de Jiang Hisu trabalhou em vários empregos para ganhar dinheiro e sustentá-la. Um dia, ele decidiu viver uma vida estável para que sua filha pudesse ir para a faculdade. Ele comprou uma casa pequena e trabalhou como mineiro nas proximidades. Agora, Jiang Hisu não precisava mais mudar de escola constantemente. Tudo corria bem até o início do novo semestre. A classe de Jiang Hisu ganhou uma nova aluna transferida. Ela era uma garota rica e tímida. Por causa disso, ela foi intimidada e explorada por um grupo de garotas más. Todos na classe sabiam, mas ninguém disse nada porque não queriam prejudicar o próximo exame. Vendo a injustiça, Jiang Hisu contou ao professor. Mas isso apenas tornou os agressores ainda mais arrogantes. O representante de classe interveio para detê-los e foi espancado até ficar entre a vida e a morte. Jiang Hisu se arrependeu profundamente de ter envolvido o representante de classe nisso. Ela realmente queria se desculpar com o líder da turma, mas não teve coragem suficiente. E então a crueldade dos valentões atingiu seu limite. Diante de toda a escola, Jiang Hisu enfrentou sozinha 17 valentões. Jiang Hisu não sentia dor. Ela lutou loucamente contra eles. O líder pareceu perceber a estranheza de Jiang Hisu. Ela tremeu e brandiu uma faca contra Jiang Hisu. Mas o chocante foi que a ferida de Jiang Hisu sarou imediatamente. Foi quando Jiang Hisu soube que ela não era como as outras pessoas. A batalha terminou com a vitória de Jiang Hisu. Após o incidente, Jiang Hisu foi expulsa da escola. Seu pai teve que vender sua casa para indenizar, e ele teve que pagar uma quantia muito grande de acordo para que os pais dos outros alunos não chamassem a polícia. Por apenas não ter se machucado, Jiang Hisu foi acusada de intimidar outras crianças. Nesse momento, o pai de Jiang Hisu disse à filha que ela herdou essa capacidade dele, e que sua personalidade de não conseguir ignorar injustiças era de sua mãe. O pai não repreendeu Jiang Hisu, mas ficou feliz por sua filha ser uma pessoa forte e gentil. Finalmente, eles escolheram a escola Jongwon como novo destino, pois apenas a escola Jongwon aceitava alunos com histórico de violência escolar. Jiang Hisu e seu pai se mudaram para perto para que ela pudesse ir à escola com mais facilidade, e seu pai abriu uma pequena lanchonete de frango frito. A caminho da escola, o cartão de ônibus de Jiang Hisu ficou sem dinheiro. Felizmente, um colega a ajudou. O nome do garoto era Kim Bong-seok. Ele também é um mutante de segunda geração, assim como Jiang Hisu. Kim Bong-seok tem a capacidade de voar e super sentidos. Ao ver a bela Jiang Hisu à sua frente, ele não conseguiu controlar suas emoções, fazendo o corpo de Kim Bong-seok flutuar no ar. Ele teve que se esforçar muito para fazer seu corpo tocar o chão. Kim Bong-seok ainda não conseguia controlar suas habilidades, então ele só podia usar pesos para ir à escola todos os dias, o que o impedia de flutuar. Por causa disso, Kim Bong-seok não conseguia correr rápido. Ele frequentemente se atrasava para a escola e era punido limpando os banheiros. Antes de o professor regente apresentar Jiang Hisu à turma, ele já havia orientado o futuro dela. Como Jiang Hisu tinha força física superior, o professor a incentivou a se candidatar a uma universidade de educação física. Ele também garantiu que ela pudesse usar a sala de ginástica sozinha para treinar. Jiang Hisu ficou muito grata ao seu professor regente. Quando ela foi admitida na universidade de esportes, ela ainda tinha a escola para frequentar, e o pai de Jiang Hisu não precisou se preocupar com as mensalidades. Kim Bong-seok sabia que a linda garota da manhã era sua colega de classe sentada perto dele, então ele não conseguia se conter e só queria voar. Além de Kim Bong-seok e Jiang Hisu, o terceiro mutante da segunda geração é o presidente da turma Lee Kang-hun. Apenas Lee Kang-hun sabia da existência de outros mutantes porque ele e Jiang Hisu tinham habilidades semelhantes. Lee Kang-hun queria muito fazer amizade com ela, e então a aparição de um indivíduo misterioso quebrou a vida pacífica dos super-humanos. O primeiro em sua lista a ser eliminado foi Jin Chan.
Ele era um super-humano aposentado da primeira geração que possuía força física extraordinária, mas acabou sendo jogado de um prédio alto e morreu no local. A mãe de Kim Bong-seok abriu propositalmente uma barraca de frango frito, longe das áreas residenciais. Mas como a comida da barraca era muito saborosa, ainda atraía clientes habituais. A renda da mãe de Kim Bong-seok era suficiente para se sustentar e ao seu filho. O pai de Jang Hee-soo estava se preparando para abrir uma barraca de frango frito. Apesar de ser um período difícil, ele tentou dar o seu melhor para sua filha. Os pais de Lee Kang-hoon possuíam um pequeno empório, e todos os dias, o pai esperava do lado de fora pela volta de Lee Kang-hoon da escola. O caso de Jin Chan é um aviso do perigo iminente para a família de super-humanos. Informações sobre a morte misteriosa de Jin Chan foram retiradas pelo Escritório de Planejamento de Segurança Nacional. Embora o vice-chefe do Estado-Maior não soubesse o que estava acontecendo para impedir um incidente, ele ainda assim acelerou o programa de reprodução de novos super-humanos. A vida de infância de Kim Bong-seok não foi muito diferente da de Jang Hee-soo, mas a vida de sua mãe foi muito mais difícil. Como as habilidades de Kim Bong-seok eram muito proeminentes quando ele era criança, sua mãe tinha que carregá-lo nas costas o tempo todo e mantê-lo apertado. Depois, a mãe de Kim Bong-seok encontrou um armazém num local relativamente deserto. Um dia, o dono da talho olhou para Kim Bong-seok nas suas costas com pena. A mãe de Kim Bong-seok pensou que ela estava a ofender o seu filho, até ver o filho deficiente do dono da talho. Só então, a mãe de Kim Bong-seok percebeu que tinha entendido mal. Sentindo-se culpada, ela voltou para se desculpar com o dono da talho. O dono da talho aconselhou a deixar Kim Bong-seok crescer sozinho. Assim o rapaz poderia amadurecer. A partir desse dia, a mãe de Kim Bong-seok começou a ensiná-lo os seus primeiros passos. Lentamente, ela aprendeu que as emoções afetariam as habilidades de seu filho, então sorria menos para ele. Quando Kim Bong-seok tinha 8 anos, sua mãe comprou uma casa e abriu uma loja de carne frita. Todos os dias após a aula, Kim Bong-seok tinha que ir direto para casa, seu único amigo. Naquela época era o Super-Homem Trovão. Kim Bong-seok, como outras crianças da mesma idade, também queria ser um herói, e ele usou seus poderes para mostrar seus talentos na frente de seus amigos. Os elogios o deixaram muito feliz, mas por causa disso, outra criança imitou Kim Bong-seok. Infelizmente, o garoto se machucou gravemente, o que fez Kim Bong-seok ser repreendido por sua mãe. Kim Bong-seok estava tão triste que subiu no telhado para chorar. Infelizmente ele foi levado pelo vento. Por sorte, sua mãe o descobriu a tempo e salvou seu filho. Ela se arrependeu profundamente depois, e a partir de então, Kim Bong-seok nunca mais flutuou. Neste momento, Kim Bong-seok estava triste por não ter conseguido ver Jang Hee-soo hoje, quando de repente a viu correndo pela rua com um casaco de chuva. Mas no final, ambos acabaram chegando atrasados na escola. Kim Bong-seok até foi esbarrado por Jang Hee-soo, machucando o cotovelo. Por isso, a professora os puniu para arrumar a sala. Em outra cena, um homem misterioso chegou a uma livraria antiga, e assim que entrou, bateu a porta com força. Bong Pyong sentiu que algo estava errado, então ele imediatamente virou a foto dele e de seu filho de cabeça para baixo. Ele era um homem elétrico e um mutante de primeira geração. Mas não foi difícil para o assassino neutralizar seus poderes elétricos, ele só precisou desligar o disjuntor. Depois disso, Bong Pyong pegou uma bateria para recarregar. Quando Bong Pyong absorveu energia da bateria, a eletricidade em outros lugares tornou-se repentinamente instável. Imediatamente depois, os dois entraram em uma batalha. Enquanto o homem misterioso se recuperava, Bong Pyong rapidamente queimou a foto dele e de seu filho. No entanto, além da força física superior, o homem misterioso também possuía a capacidade de se curar. Naquele momento, o filho de Bong Pyong sentiu uma inquietação incomum. Foi também nessa época que seu pai deixou este mundo. Embora o rosto estivesse queimado, o misterioso ainda tinha uma pista para encontrar a próxima geração de Bong Pyong. De volta à escola, Bogam ainda estava enfrentando Lee Kang-hoon. Lee Kang-hoon o viu espionando Jang Hee-soo em segredo, então Lee Kang-hoon o seguiu imediatamente. Lee Kang-hoon e Bogam entraram na floresta atrás da escola. Bogam queria dar uma surra em Lee Kang-hoon, mas no final, sua perna foi quebrada e ele desmaiou no local. Embora Jang Hee-soo e Lee Kang-hoon tivessem habilidades semelhantes, suas aptidões eram diferentes. Jang Hee-soo era forte em resistência, enquanto Lee Kang-hoon era forte em poder de ataque. Como Jang Hee-soo ainda não tinha comprado o uniforme de educação física, ela pegou emprestado as roupas de Kim Bong-seok e foi só então que soube o nome dele. Quando Kim Bong-seok ouviu Jang Hee-soo chamar seu nome, seu coração parecia querer saltar do peito.
Estava quase na hora do estudo autodirigido noturno, e quando o professor titular perguntou sobre Bogum, Lee Kang-hun mentiu que ele havia pedido para ir para casa mais cedo. Lee Kang-hun havia tentado falar com Jang Hee-soo várias vezes, mas ela e Kim Bong-seok estavam tão próximos que Lee Kang-hun não teve a chance. Ao mesmo tempo, notícias sobre a morte de outro super-humano deixaram os pais de Jang Hee-soo e Kim Bong-seok preocupados. Durante o tempo de estudo, Jang Hee-soo e Kim Bong-seok escaparam para a loja de conveniência, e os dois conversaram mais sobre si mesmos. Jang Hee-soo não tinha mãe, enquanto Kim Bong-seok não tinha pai. Enquanto conversavam, eles por acaso viram Bogum sair da escola com dor, o que surpreendeu Kim Bong-seok. Bogum era um valentão na turma, mas quem o havia machucado a esse ponto? Bogum também queria entrar na Universidade de Educação Física e Esportes, mas infelizmente sofreu uma lesão e desistiu. Depois disso, Bogum ficou imprudente. Ele não tinha medo de ninguém, nem mesmo dos professores. Neste momento, Kim Bong-seok agradeceu de repente a Jang Hee-soo pela refeição, mas ela respondeu que era ela quem deveria agradecer a Kim Bong-seok. Ela fez amigos. Nesse momento, Kim Bong-seok disse que ele não tinha amigos antes, e Jang Hee-soo não tinha amigos porque ela tinha acabado de se mudar para uma nova escola. Mas o surpreendente é que alguém tão bonito quanto Jang Hee-soo realmente não tinha amigos. Os dois tinham muitas coisas em comum, o que os aproximou. Jang Hee-soo ainda não contou ao pai sobre sua decisão de estudar educação física. Kim Bong-seok a aconselhou a contar ao pai mais cedo. No início, ele ficaria preocupado, mas com certeza ele a apoiaria totalmente. Foi o que a mãe dele disse a ele. Quando a aula de autoestudo terminou, era hora de Jang Hee-soo e Kim Bong-seok arrumarem. Lee Kang-hun estava um pouco irritado, então os lembrou. Ele até fez beicinho e disse que os dois eram realmente compatíveis. Jang Hee-soo respondeu inocentemente que eles eram compatíveis, porque as famílias de ambos administravam restaurantes e ambos não tinham amigos, mas ela não sabia que Lee Kang-hun também era assim. Enquanto arrumava, Jang Hee-soo notou o ferimento na mão de Kim Bong-seok. Sentindo-se culpada, ela o ajudou a aplicar pomada e um curativo. Essa ação inocente fez Kim Bong-seok levitar novamente, molhando todas as suas roupas. Quando Jang Hee-soo voltou para casa, lembrando-se do conselho de Kim Bong-seok, decidiu contar ao pai sobre seu plano. Inicialmente, ela foi repreendida pelo pai. Mas depois de saber que sua filha tomou essa decisão por se preocupar com ele, o pai de Jang Hee-soo ficou muito comovido com o fato de sua filha ter crescido. No dia seguinte, Bong-gun pediu licença. Kim Bong-seok quis contar ao professor sobre Bong-gun ter sido espancado, mas Jang Hee-soo o impediu. Jang Hee-soo aconselhou Kim Bong-seok a não se preocupar com os assuntos dos outros. No dia seguinte, Jang Hee-soo continuou a correr no pátio até o anoitecer. Vendo seu esforço, Lee Kang-hee-soo quis levar água para Jang Hee-soo, mas desistiu. Kim Bong-seok ainda estava arrumando as coisas do lado de cá, mas ao ver Jang Hee-soo correndo no escuro, Kim Bong-seok acendeu todas as luzes para iluminar o pátio. Por causa disso, Kim Bong-seok voltou tarde para casa. Sua mãe ficou surpresa ao saber que Kim Bong-seok voltou tarde porque ajudou um amigo. Ela se perguntou quando seu filho tinha amigos. O misterioso indivíduo da foto foi à escola de Jongwon. O segurança achou a pessoa suspeita e ligou para alguém. No dia seguinte, Jang Hee-soo estava treinando com o professor regente, então ela almoçou tarde e não sobrou muita comida. Felizmente, Kim Bong-seok ainda deixou um pouco de comida para ela. Momentos depois, o professor regente pediu a Lee Kang-hun para ir à sala de atividades físicas para ligar o ventilador para Jang Hee-soo. Lee Kang-hun estava prestes a sair quando ela chegou. Como o lugar costuma ser vazio, Jang Hee-soo ingenuamente se trocou ali mesmo. A cena deixou Lee Kang-hun envergonhado, então ele só pôde esperar que ela terminasse o treino antes de ousar sair. Quando Jang Hee-soo estava a praticar dança, ela caiu. Lee Kang-hun tentou correr para ela, mas ele foi um passo mais lento. Kim Bong-seok, que estava perto, voou até ela primeiro. Lee Kang-hun ficou muito surpreso ao ver aquela cena. Jang Hee-soo também ficou muito surpresa ao ver Kim Bong-seok aparecer de repente, mas não pensou muito nisso. Depois, Jang Hee-soo pediu a Kim Bong-seok para segurar os seus pés enquanto ela fazia abdominais. A sua respiração ofegava no rosto dele, fazendo com que ele não conseguisse manter a calma. O rabo de Kim Bong-seok subia e descia, e no final, Kim Bong-seok voou por cima da cabeça de Jang Hee-soo. Ele estava confuso, e não entendia o que estava a acontecer. A empregada de limpeza chegou, ambos tiveram de sair, então deixaram o assunto de lado. Neste momento, Lee Kang-hun saiu, ele deixou com raiva uma marca de mão na parede e foi embora.
No dia seguinte, Jang Hee-soo viu um par de sapatos novos. Ela sabia que o pai a incentivava. Durante o treino, Jang Hee-soo lembrou-se do que aconteceu com Kim Bong-seok no dia anterior, por isso ela o tirou da sala de estudos. Depois, Jang Hee-soo fingiu ter esquecido seus sapatos e pediu a ele que voltasse para buscá-los. Assim que Kim Bong-seok foi embora, Jang Hee-soo o seguiu. As pegadas dele desapareceram assim que ele chegou ao corredor. Ela imediatamente se lembrou das coisas estranhas que tinha visto. Jang Hee-soo chamou Kim Bong-seok confusa, mas descobriu que ele havia tirado os sapatos para não sujar o chão. Jang Hee-soo expôs sua suposição. Kim Bong-seok suou de medo. Ele apenas sorriu para disfarçar. Inesperadamente, assim que ele tirou a mochila, Jang Hee-soo veio imediatamente ajudá-lo a colocar um curativo. Essa ação inesperada pegou Kim Bong-seok desprevenido e o fez voar. Jang Hee-soo tentou entregar a mochila para Kim Bong-seok, mas ela era muito pesada, então ela se arriscou, pulou e o puxou para baixo com sucesso. Embora Kim Bong-seok tivesse a mochila, seus sentimentos ainda não estavam estáveis. Vendo isso, Jang Hee-soo teve que usar seu peso corporal para segurá-lo. Mas, envergonhado, Kim Bong-seok empurrou Jang Hee-soo para longe. No entanto, se Jang Hee-soo não o tivesse segurado, Kim Bong-seok teria voado para longe. Jang Hee-soo não sabia o que fazer, então acabou tendo que segurar Kim Bong-seok por todo o caminho. A mãe de Kim Bong-seok viu seu filho trazer uma amiga para casa pela primeira vez, e essa amiga era uma garota incrivelmente linda. A mãe de Kim Bong-seok ficou tão surpresa que não soube como reagir. Ela continuou elogiando Jang Hee-soo, o que a deixou envergonhada. Depois disso, a mãe de Kim Bong-seok a convidou para uma refeição enorme. Jang Hee-soo ficou muito surpresa ao ver o prato de comida. Em outro lugar, o misterioso homem foi a um salão de cabeleireiro em um prédio comercial. No início, o dono do salão conversou alegremente até que ele perguntou se o filho dela estudava em Jongwon. Na-jo entrou imediatamente em um estado de prontidão para o combate. A habilidade de Na-jo é a visão de raio-x, e ele é um atirador habilidoso. O homem misterioso ficou extremamente miserável porque, onde quer que se escondesse, Na-jo conseguia vê-lo. Na-jo também escondia armas em vários lugares na loja. No entanto, o misterioso tinha a capacidade de se curar, então, a derrota de Na-jo era apenas uma questão de tempo. Na-jo disse que ele era apenas a segunda geração, e que Woo Gang-bo o mataria. Até a morte, Na-jo não revelou nada sobre seus filhos. O misterioso não entendia por que essas pessoas estavam tentando tanto esconder seus filhos. Do lado de cá, Jang Hee-soo ligou para o pai para avisá-lo que voltaria tarde. Nesse momento, ele recebeu um pedido no prédio comercial do bairro. Do lado de cá, enquanto Jang Hee-soo ainda não tinha terminado de comer a carne de porco frita, a mãe de Kim Bong-seok trouxe um prato enorme de maçãs. Nesse momento, um cliente chegou para comer. Jang Hee-soo pediu permissão para subir para se trocar. Depois disso, ela ainda tentou comer todo o prato de maçãs da mãe de Kim Bong-seok. Finalmente, Jang Hee-soo pediu desculpas por testar as habilidades de Kim Bong-seok. Ao ouvir isso, Kim Bong-seok mostrou a ela os pesos nos pés e seu quarto especial. Kim Bong-seok não conseguia controlar suas habilidades, então sempre que perdia o controle, ele recitava o número pi para se acalmar. Ao ouvir isso, Jang Hee-soo disse que não o via há muito tempo, mas cada vez que ela encontrava Kim Bong-seok, ela ouvia recitar o número pi muitas vezes. Ela se perguntou se ele gostava dela. Quem diria que as provocações de Jang Hee-soo fariam Kim Bong-seok voar direto para o teto? Um barulho alto soou. A mãe de Kim Bong-seok riu apressadamente e disse que sua casa estava em reforma. Ela não sabia o que seu filho estava fazendo lá em cima. Kim Bong-seok se perguntou por que Jang Hee-soo não parecia surpresa como ele pensava. Porque desde criança, Kim Bong-seok se achava muito estranho. Mas Jang Hee-soo pensou que Kim Bong-seok era apenas mais especial do que outras pessoas. Estas palavras deixaram Kim Bong-seok e sua mãe muito felizes. Já era tarde, Kim Bong-seok acompanhou Jang Hee-soo por um trecho e voltou. A mãe de Kim Bong-seok, vendo isso, repreendeu-o por ser desatento. Em seguida, ela deu um casaco impermeável a Kim Bong-seok e disse-lhe para apressar-se e ir atrás de Jang Hee-soo. Mas desta vez, Kim Bong-seok temia que ela pegasse o ônibus antes, então ele voou rapidamente. Finalmente, Kim Bong-seok alcançou Jang Hee-soo, o que a deixou muito feliz.
Ao mesmo tempo, o misterioso deixou o salão de beleza e encontrou o pai de Jang Hee-soo entregando frango frito. Neste momento eles não sabem nada um sobre o outro. O misterioso indicou o caminho ao pai de Jang Hee-soo e foi embora. Voltando a Kim Bong-seok, ele tem tido um sonho sobre seu pai ultimamente. Kim Bong-seok não sabe se é um sonho ou uma lembrança, mas ele nunca conseguiu ver o rosto de seu pai claramente. Hoje é sábado, mas Kim Bong-seok ainda foi à escola. Ele inventou uma desculpa de ir para aulas extras para treinar com Jang Hee-soo. Ambos também descobriram uma estranha marca de mão na parede. Eles não sabiam de quem era, então a ignoraram. Durante toda a tarde, Kim Bong-seok apenas observou Jang Hee-soo treinar sem aprender nada. Vendo isso, Jang Hee-soo ameaçou contar à mãe de Kim Bong-seok, o que o assustou. De repente, Jang Hee-soo propôs contar-lhe um segredo. Ela disse que lutou contra 17 alunas agressivas. E Jang Hee-soo também revelou que tinha a capacidade de curar ferimentos muito rapidamente. Kim Bong-seok pensou que ela estava brincando ao ouvir isso. Mas depois de ver a expressão séria de Jang Hee-soo, Kim Bong-seok também acreditou nela. Depois de ouvir a história dela, Kim Bong-seok entendeu por que ela não ficou tão surpresa com suas próprias habilidades. No dia seguinte, o pai de Jang Hee-soo foi cobrar o frango frito da noite anterior. Ao passar pela cena do crime de Na-joo, ele notou que a câmera ali havia sido destruída, assim como nas duas cenas de crime anteriores. Para investigar, o pai de Jang Hee-soo cometeu deliberadamente alguns pequenos atos. Ele queria saber de que unidade a pessoa enviada para investigar era. Depois que o pai de Jang Hee-soo soube que eles eram do Serviço de Inteligência Nacional, ele saiu imediatamente. A mãe de Kim Bong-seok também veio à cena do crime para investigar. Ela tinha a capacidade de ver à distância e achou o pai de Jang Hee-soo muito familiar. As três vítimas eram todos super-humanos aposentados. O vice-chefe do Estado-Maior do Departamento de Segurança também percebeu que alguém havia enviado pessoas para lidar com eles. Todos eles eram agentes secretos que realizavam missões ultra-secretas aprovadas pelos Estados Unidos. Embora os agentes estivessem aposentados, eles ainda existiam como provas vivas, e é por isso que eles estavam sendo caçados e mortos. Em vez de detê-los para proteger os outros, o vice-chefe de gabinete queria saber quantas pessoas o misterioso mataria. No dia do funeral de Na-joo, o misterioso também compareceu. Ele também revelou que seu nome era Frank. Frank veio com o objetivo de matar a próxima geração de Na-joo. No entanto, o próprio filho dela morreu há muito tempo, e as crianças presentes no funeral eram órfãs que ela havia adotado. Frank perguntou-lhe de repente se ela era uma boa mãe. Ao receber um aceno de cabeça do filho de Na-joo, o seu humor mudou imediatamente. Do outro lado, o diretor Kim, que também era o diretor da escola secundária Jongwon, foi convocado para o Ministério da Segurança Nacional. Ele tem sido responsável pelo projeto de desenvolvimento de talentos do vice-chefe do Estado-Maior há 10 anos. Hoje, o vice-chefe do Estado-Maior, Song-gu, chamou o diretor Kim para lembrá-lo de proteger bem os dados do projeto na situação instável atual, e aguardar o momento certo para lidar com os dados. No funeral de Bong Pyong, o corpo da vítima foi enviado para o Instituto de Medicina Forense do Tribunal Nacional para a investigação. Por isso, só agora o corpo de Bong Pyong foi levado para o necrotério. Apenas o filho de Bong Pyong esteve presente no funeral. Ele ainda segura firmemente a bateria que seu pai usou na batalha. Ao mesmo tempo, uma nova aluna é transferida para a escola. Uma aluna chamada Hee-won, que foi intimidada na antiga escola de Jang Hee-soo. Voltando ao passado, durante a aula de eletricidade devido à alta umidade, ninguém conseguia gerar eletricidade exceto o menino Jeong Gai-do. Jeong Gai-do é um mutante de segunda geração de Bong Pyong. O ano em que Jeong Gai-do estava no ensino médio, também foi o primeiro ano em que o professor da classe foi ensinar na escola Jongwon. Como o resultado do exame físico de Jeong Gai-do não foi bom, o professor o aconselhou a escolher uma carreira relacionada à indústria do entretenimento. Assim, após a formatura de Jeong Gai-do, ele foi para a audição do Super-Homem Trovão para tentar a sorte. Inicialmente, Jeong Gai-do estava um pouco tímido, então ele não impressionou os jurados porque Jeong Gai-do não queria perder a oportunidade de trabalhar. Você usou seus poderes. Com essa performance brilhante, Jeong Gai-do conseguiu um emprego. Tudo correu bem até que Jeong Gai-do se preparou para subir ao palco. Ele acidentalmente descobriu um buraco em sua luva de borracha, mas relutantemente continuou a se apresentar. No entanto, enquanto Jeong Gai-do se apresentava, a eletricidade em suas mãos danificou os refletores. Esse incidente assustou as crianças e as fez chorar alto. Não foi a primeira vez que ele quebrou o equipamento do produtor, então desta vez, eles decidiram demitir Jeong Gai-do. No mesmo dia, a mãe de Jeong Gai-do
faleceu devido a uma doença. Desde que Jeong Gae-do entrou no ensino médio, seu pai não estava com ele e sua mãe, mas ele sempre forneceu secretamente apoio financeiro para elas. Bong Pyong disse ao filho que se reformou e abriu uma livraria. Bong Pyong esperava que ele o visitasse ocasionalmente de Ming. A partir desse dia, Jeong-gi começou a candidatar-se a empregos em todo lado, mas ninguém o aceitava. Cada pilha de bateria era como um rolo de filme que guardava memórias, pois a mãe dele ia sempre à casa de Jeong Gae-do. A bateria da fechadura tinha memórias dela. Jeong Gae-do levou uma bateria para o pai. A vida de um eletricista era muito difícil, mas Jeong Gae-do nunca se arrependeu de ser seu filho. Um dia, enquanto Jeong Gae-do estava embriagado, ele deparou-se com um autocarro sem bateria. Jeong Gae-do transformou-se num super-herói do trovão e começou a carregar o autocarro. Para surpresa do motorista, graças a Jeong Gae-do, o ônibus conseguiu continuar funcionando. O motorista ficou muito grato pela ajuda entusiástica dele, então o apresentou à empresa de transporte. A partir daí, Jeong Gae-do se dedicou à profissão de motorista de ônibus. Um dia, ele recebeu más notícias de um colega. A bateria do pai de Jeong Gae-do continha as memórias dele antes de morrer, o que ajudou Jeong Gae-do a descobrir o rosto do assassino de seu pai. Hoje, durante a hora da refeição, Bo-gun veio provocar Lee Kang-hun. Bo-gun jogou restos de comida na comida de Lee Kang-hun. Bo-gun também desafiou Lee Kang-hun a espancá-lo. Lee Kang-hun também sussurrou que contaria a todos o segredo de Lee Kang-hun. Kim Bong-seok, com seus superpoderes, ouviu essas palavras mas não as entendeu. Lee Kang-hun permaneceu em silêncio, tentando se controlar para não dar um soco na cabeça daquele idiota. Nesse momento, Jang Hee-soo chegou à sala de ginástica e viu Lee Kang-hun ali. Ela sabia que Lee Kang-hun estava se controlando, e não que ele não ousava revidar. Jang Hee-soo já esteve naquela situação antes, então ela sabia que a violência era o caminho mais fácil, mas também o mais estúpido. Ela agradeceu a Lee Kang-hun por ligar o ventilador para ela. Lee Kang-hun também a agradeceu sem jeito pelos óculos, mas ela disse que ele não precisava agradecê-la, pois foi Kim Bong-seok quem os limpou para ele. Lee Kang-hun disse que sua família também tinha uma loja e fugiu, deixando Jang Hee-soo a se perguntar o que estava acontecendo. Do outro lado, a Agência de Segurança Nacional descobriu a identidade de Frank. Ele era coreano. O apelido Frank significa o sexto filho. Sua mãe era coreana e seu pai era um americano que servia no exército. Um agente da CIA levou Frank para os Estados Unidos e apagou sua memória. Desta vez, Frank retornou à Coreia para cumprir uma missão. Ao ouvir isso, o vice-chefe do Estado-Maior, Min Yong-jun, imediatamente ligou para o conselheiro americano. Ele expôs abertamente a identidade desta pessoa como um agente da CIA, embora o país não se importasse mais com a antiga geração de mutantes. Acontece que Min Yong-jun ainda queria que o conselheiro americano lidasse com Frank antes que ele pudesse prejudicar a aliança entre os dois países. O conselheiro americano teve que ceder a Min Yong-jun. Em primeiro lugar, ele impediria temporariamente Frank de agir, pois, após relatar aos seus superiores, a missão seria cancelada completamente e, para garantir que Min Yong-jun tivesse contato com o Ministério de Segurança do Estado da China. Por outro lado, Kim Bong-seok queria animar Jang Hee-soo, então ele criou uma playlist para ela ouvir enquanto treinava. Quando o estudo autônomo terminou, ele voltou para a sala de treinamento físico e descobriu que a bateria do seu celular tinha acabado. Kim Bong-seok rapidamente se despediu de Jang Hee-soo e correu para casa, pois sua mãe ficaria muito preocupada se não conseguisse contatá-lo. Ao mesmo tempo, Frank recebeu ordens para matar outro agente, o dono da churrascaria. Ao mesmo tempo, o pai de Jang Hee-soo, preocupado com a segurança da filha, comprou-lhe um novo telemóvel para que ela pudesse ligar-lhe a qualquer momento. Nesta altura, Frank chegou à loja de frango frito. A mãe de Kim Bong-seok sabia quem ele era, mas agiu normalmente. Enquanto preparava a comida, aproveitou para enviar uma mensagem a Kim Bong-seok, dizendo-lhe para não vir para casa porque o telemóvel estava sem bateria. Kim Bong-seok não sabia de nada, ele até acelerou o passo com medo de que a mãe se preocupasse. Antes que pudesse cumprimentar a mãe, esta saudou imediatamente o cliente. Kim Bong-seok não percebeu nada, mas cooperou com a mãe. Frank começou a falar com ele e elogiou o frango. Kim Bong-seok era uma pessoa simples, pelo que apenas algumas frases revelaram a sua verdadeira identidade. A mãe de Kim Bong-seok escondeu cuidadosamente a arma em seu cinto. Ela estava pronta para lutar a qualquer momento. Ao mesmo tempo, Min Yong-jun estava pressionando o conselheiro americano. Min Yong-jun o forçou a adiar a missão de Frank. Frank só não queria lidar com esses dois. O conselheiro americano perguntou se o lado coreano estava criando a próxima geração de mutantes.
mas Min Yong-jun não respondeu e perguntou se o lado americano estava. Eles estavam até ansiosos para vender esses mutantes. A mãe de Kim Bong-seok estava muito preocupada ao ver seu filho passar por aquela porta. Ela o avisou várias vezes para ter cuidado, mas Kim Bong-seok deixou o telefone descarregar. Kim Bong-seok queria muito saber quem era aquele homem e o que estava acontecendo, mas só recebeu respostas evasivas de sua mãe. Frank é, na verdade, uma criança muito lamentável. Ele foi forçado a se separar de sua mãe quando era muito jovem. Frank amava muito sua mãe, mas ela nunca o protegeu como outras mães. Frank teve que lutar para sobreviver. Eventualmente, ele teve que se tornar uma ferramenta de assassinato. Frank achou que a missão estava completa, mas seu conselheiro americano continuou a dar ordens. O próximo alvo de Frank é o pai de Jang Hee-soo. Frank se pergunta quando isso realmente vai acabar. Distraído em seus pensamentos, Frank quase bateu em outro carro. Por coincidência, o motorista desse carro era Jeong Gae-do. Ele rapidamente reconheceu quem era o outro motorista. Jeong Gae-do imediatamente fez todos os passageiros descerem. Depois disso, Jeong Gae-do deu a volta com o carro e perseguiu freneticamente o carro de Frank. O ônibus estava correndo pela estrada. Enquanto Frank ainda estava em dúvida, o ônibus bateu na traseira de seu carro. O mau humor estimulou a fúria de Frank. Ele acelerou para a faixa ao lado. Alguém que não conseguiu reagir foi arremessado por ele, fazendo o ônibus de Jeong Gae-do parar. Jeong Gae-do viu o carro de Frank entrar em uma estrada deserta. Jeong Gae-do não desistiu e dirigiu pela estrada, apesar de tudo. Frank sempre esperou que um dia sua mãe viesse buscá-lo. Mas até que sua memória fosse apagada, sua mãe não apareceu. Nesse momento, Gil, sem saber para onde o carro de Frank tinha ido, foi repentinamente atacado pela lateral do carro. Ele quebrou o para-brisa e saiu para atacar Frank. Embora as habilidades de Jeong Gae-do fossem muito boas, seu índice de combate era muito baixo. Jeong Gae-do não era páreo para Frank. Através da bateria, Frank sabia que Jeong Gae-do era filho de Bong Pyeong. Frank amoleceu e não matou Jeong Gae-do. Mais tarde, Frank foi ao restaurante de frango frito do pai de Jeong Hee-soo. De acordo com o endereço de entrega, Frank foi procurá-lo imediatamente. Frank dirigiu freneticamente para persegui-lo. Quando Frank viu o pai de Jang Hee-soo, ele acelerou e bateu nele. Depois que Frank passou várias vezes por cima do pai de Jang Hee-soo, ele desabou completamente no chão. Frank partiu rapidamente sem verificar. Mas o pai de Jang Hee-soo se escondeu debaixo do carro e o seguiu até o terreno baldio. Desde que conheceu Frank no prédio comercial, ele suspeitou que Frank era o assassino de Na-ju, e assim, a batalha entre Frank e o pai de Jang Hee-soo começou. Ambos possuíam força superior com uma velocidade de recuperação incrível. Mas em termos de experiência de combate, Frank ainda não conseguia vencer o pai de Jang Hee-soo. Como resultado, Frank foi nocauteado com um fragmento em um ponto fraco. O pai de Jang Hee-soo tinha muitas perguntas, mas ele não respondeu. Frank apenas perguntou se ele tinha filhos. Seu filho estuda na escola Yungwon. Antes que o pai de Jang Hee-soo o socasse repetidamente, ele revelou que seu nome verdadeiro era Loa. Depois que o pai de Jang Hee-soo enviou uma mensagem de aviso ao conselheiro americano, ele incendiou Frank junto com os registros de outros agentes. Quando ele voltou para casa, já era madrugada. Jang Hee-soo ainda estava dormindo profundamente, então ela não sabia que seu pai não tinha voltado para casa na noite passada. Ele certamente fará de tudo para proteger bem sua filha. Quanto à mãe de Kim Bong-seok, desde o dia em que conheceu o assassino, ela não o deixou mais frequentar aulas extras à noite. Ao terminar os estudos, ele teve que ir direto para casa, e Kim Bong-seok não podia deixar o celular descarregar. É por isso que, quando os colegas tiveram que entregar seus telefones, Kim Bong-seok não obedeceu. Jang Hee-soo protestou contra Lee Kang-hun para proteger Kim Bong-seok, o que deixou Lee Kang-hun muito triste. E essa cena foi vista por Bo-gun, que continuou a desafiar Lee Kang-hun a usar seus poderes para que todos descobrissem sua verdadeira identidade. Antes, Jang Hee-soo sempre tinha Kim Bong-seok ao seu lado, mas como ele teve que voltar para casa mais cedo ultimamente, Jang Hee-soo ficou sozinha. Gradualmente, os dois não estavam mais tão próximos como antes. O dia do exame universitário estava se aproximando. Kim Bong-seok voltava para casa obedientemente na hora. Jang Hee-soo ainda estava treinando duro para o exame universitário de educação física. Lee Kang-hun ainda estudava diligentemente até tarde da noite para voltar para casa. Nesses dias, Kim Bong-seok e Jang Hee-soo não diziam uma palavra um ao outro, e nenhum dos dois iniciava uma conversa. Até o dia anterior ao exame, Kim Bong-seok de repente recebeu uma mensagem de Jang Hee-soo, o que o deixou imensamente feliz.
Ele ficou ainda mais surpreso quando ela percorreu todo o caminho até lá apenas para incentivá-lo. Kim Bong-seok não pôde deixar Jang Hee-soo ir embora assim, então ele voou até ela. Os dois conversaram. Ambos se entenderam mal, o que distanciou a amizade deles. Jang Hee-soo foi muito atenciosa. Ela colocou uma pedra em Kim Bong-seok. Ela admitiu que veio porque queria vê-lo. Assim que Kim Bong-seok disse que também era neve, esta foi a primeira neve. O dia do exame finalmente chegou. Antes que os alunos viessem à escola para concluir os últimos dias de aula, alguém sabotou o aro do cesto no ginásio. Hoje, a turma de Jang Hee-soo teve uma aula de educação física. Enquanto Jang Hee-soo dançava com Hee-won, Kim Bong-seok foi arrastado para jogar badminton com Lee Kang-hoon. De repente, Hee-won viu um pequeno pedaço de ferro cair do aro do cesto. Ela gritou para deter Jang Hee-soo, mas era tarde demais. O aro da cesta caiu em direção a Jang Hee-soo. Kim Bong-seok tentou voar até lá, mas chegou um segundo atrasado. Lee Kang-hoon revelou sua supervelocidade para salvá-la a tempo. Depois que Jang Hee-soo se acalmou, ela procurou Kim Bong-seok preocupada, temendo que ele revelasse sua habilidade de voar. A cena surpreendente foi acidentalmente filmada por um colega de classe. O vídeo foi postado imediatamente e atraiu muita atenção. O secretário garantiu ao senhor que o vídeo havia sido excluído, mas Min Yong-jun ainda estava furioso. O pai de Jang Hee-soo e a mãe de Kim Bong-seok também viram o vídeo. Kim Bong-seok ficou muito zangado consigo mesmo. Se ele pudesse ter controlado sua habilidade de voar, teria sido ele a salvar Jang Hee-soo. Querendo controlar seu poder, Kim Bong-seok fugiu de sua mãe para praticar voo. Depois de Kim Bong-seok cair várias vezes, ele conseguiu controlar um pouco sua capacidade de voar, embora tenha batido em muitas placas. A mãe de Kim Bong-seok viu e perguntou por que ele não estava mais usando pesos. Kim Bong-seok não aguentou mais e a contestou. Ele disse que não gostava mais de usar pesos. Desde pequeno, sua mãe sempre quis que seu filho fizesse o que ela mandava. Por isso, ao crescer, ele se tornou uma pessoa passiva e insegura. Kim Bong-seok sempre se preocupava com o que os outros pensariam dele, a ponto de se odiar. Ele queria provar que podia fazer qualquer coisa. Ele podia salvar Jang Hee-soo. Ele podia voar mais longe e mais alto agora. Mas nenhuma mãe força seu filho. Ela apenas não queria que Kim Bong-seok partisse como seu pai. A mãe de Kim Bong-seok nunca mencionou o pai dele, nem uma vez. Kim Bong-seok nunca contou à mãe sobre esse sonho. Uma bela memória de seu pai ainda aparece em seus sonhos todas as noites. Enquanto isso, o incidente de Lee Kang-hoon ultrapassou fronteiras e chegou à Coreia do Norte. Eles enviaram pessoas para investigar imediatamente. Voltando a 1987 sobre o Oceano Índico, um menino em um avião viu alguém voando no céu. A pessoa se aproximou silenciosamente da cabine de comando daquele avião. Ele tentou dizer ao capitão que o avião tinha uma bomba. Eles precisavam fazer um pouso de emergência. Mas, naquele momento, o capitão e o copiloto o confundiram com um terrorista. Eles até viraram o leme ao vê-lo segurando uma arma. Neste momento, a bomba estava nos seus últimos segundos. No final, o rapaz e os passageiros do voo tiveram um fim trágico. Em 1994, no Departamento de Planeamento da Segurança Nacional, a mãe de Kim Bong-seok, Lee Mi-hyun, 24 anos. Ela foi a mais jovem na história da Agência de Segurança Nacional. Ela tinha excelentes habilidades de tiro e reflexos, juntamente com sentidos superiores. Uma ferida numa missão fez com que Lee Mi-hyun perdesse a visão. Lee Mi-hyun está atualmente a trabalhar no Departamento de Gestão de Informação. Havia um agente de elite chamado Kim Do-sik, também conhecido como Moon-san, que seria encarregado de uma missão secreta especial. Antes de deixar Kim Do-sik assumir, Min Yong-jun queria que Lee Mi-hyun se aproximasse de Kim Do-sik da forma mais próxima possível, para que ela pudesse analisar e avaliar o estado mental de Kim Do-sik. Min Yong-jun queria ter certeza de que Kim Do-sik era capaz de cumprir a missão. Min Yong-jun a escolheu por sua bela aparência, e deu a Lee Mi-hyun a chance de ser uma agente novamente. Na primeira vez que Lee Mi-hyun conheceu Kim Do-sik no elevador, ela sabia que este homem não seria fácil de lidar. Min Yong-jun foi muito solidário. Ele aumentou a carga de trabalho para aumentar a frequência das visitas de Kim Do-sik à sede. Cada vez que Kim Do-sik encontrava Lee Mi-hyun em uma situação não intencional, na 11ª vez, ela conseguiu chamar sua atenção. Anteriormente, Kim Do-sik só precisava ir à sede uma vez para relatar, mas agora ele tinha que ir lá relatar semanalmente. Isso deixou o pai de Jang Hee-soo, Jang Jo-won, muito confuso. Em seguida, Min Yong-jun separou Jang Jo-won e Kim Do-sik,
para dar a Lim Hyun a chance de agir. Graças ao seu sexto sentido aguçado, ela aproveitou muito bem a oportunidade. Lim Hyun apresentou-se de forma muito natural. Enquanto os dois se olhavam timidamente, Jang Won teve que sentar-se para resolver algumas contas que caíam do céu. Voltando para antes de Lim Hyun trabalhar na sede, em um restaurante em Longjing, China, uma festa foi realizada com convidados separados de suas famílias na Coreia. Naquela época, Lim Hyun era apenas uma agente em treinamento, mas suas habilidades eram muito melhores do que as dos outros. Isso lhe deu a oportunidade de participar desta missão. Para descobrir o espião e o informante da Coreia do Norte entre essas pessoas, o comandante da missão dividiu as bebidas daquele dia em dois tipos. Quem bebesse a água com o sedativo era o espião. Depois disso, aqueles que a beberam caíram um a um. O vice-comandante continuou perguntando como o comandante sabia quem era o espião. Neste momento, o comandante apontou a arma para ele. Acontece que a missão anterior era apenas uma armadilha criada pelo comandante. Ele sabia muito bem que havia um espião infiltrado. Portanto, aqueles que não beberam certamente foram alertados pelo espião, e essa pessoa não era outra senão o vice-comandante. Após encontrar o traidor, o resto foi muito mais simples: livrar-se daqueles que fingiam estar mortos. No entanto, o comandante disparou, pois aqueles eram suspeitos. Isso fez com que Lim Hyun não se conformasse. Ela hesitou ao vê-los tremer. Então, quando o comandante quis que ela jogasse uma granada de fumaça, Lim Hyun não obedeceu, e pegou uma granada de concussão. Enquanto os outros agentes ainda estavam atordoados, ela sinalizou para os sobreviventes correrem rapidamente. De volta à sede onde Lim Hyun trabalhava hoje, ela teve que trabalhar horas extras até tarde da noite. Kim Do-sik viu o carro dela ainda estacionado na sede, então ele ajeitou o cabelo. Ao entrar, ele não se esqueceu de procurar a figura de Lim Hyun. E Lim Hyun apareceu como Kim Do-sik esperava. Ele de repente foi gentil e a ajudou a carregar os documentos, e ele até deixou Jang Ju-won para trás para segui-la e conversar com ela. No dia seguinte eles se encontraram novamente no elevador. Kim Do-sik se ofereceu para carregar os documentos para ela. Jang Ju-won perguntou: "Essas coisas são pesadas?" Lim Hyun respondeu sem hesitar que eram pesadas. Jang Ju-won usou sua idade e cargo para dificultar as coisas para ela, mas inesperadamente, ele era mais baixo do que ela, embora fosse 8 anos mais velho que ela. Além disso, hoje Jang Ju-won foi forçado por Min Yong-jun a continuar verificando as faturas. Lim Hyun pensou que o relacionamento deles progrediria hoje, mas Kim Do-sik viu através do plano de Min Yong-jun. Ele também sabia que Lim Hyun estava apenas cumprindo sua missão designada. No entanto, seu comportamento calmo o surpreendeu. Kim Do-sik perguntou o que a tinha deixado mais cansada nos últimos dias. Lim Hyun disse que não gostava de beber café. Ela teve que pular o jantar, sendo que ela é uma pessoa muito pontual com suas refeições. Coincidentemente, Kim Do-sik também é. Ele gostava muito de costeletas grelhadas de Namsan, então depois do trabalho ele a levou para lá para apreciá-las. Não foi a primeira vez que Lim Hyun falhou em uma missão, então ela não estava muito preocupada, pois um agente de elite como Kim Do-sik também já havia falhado. Os dois caminhavam sob a chuva de pétalas de cerejeira, o que parecia muito romântico. Lim Hyun pensou que a missão havia falhado, mas a verdade poderia não ser essa. Assim, Kim Do-sik, que não gostava de café, passou a gostar dele. Lim Hyun o provocou, perguntando se ele baixou a guarda porque ela era bonita quando ela o abordou propositalmente. Inesperadamente, Kim Do-sik admitiu que ela era linda, e que ele gostava dela. A atmosfera de repente tornou-se extremamente constrangedora. Na eliminação do espião norte-coreano de Lim Hyun, Kim Do-sik realmente participou. Kim Do-sik foi encarregado de eliminar alvos externos, mas falhou apenas por ver Lim Hyun chorar. Hoje, Min Yong-jun ligou para Lim Hyun para perguntar sobre o progresso da missão. Ela se lembrou do que Kim Do-sik disse no dia anterior. Ele a aconselhou a continuar a missão, pois somente assim ele poderia continuar a vê-la. Depois disso, Lim Hyun relatou que a missão ainda estava progredindo bem. Min Yong-jun a lembrou do erro da missão anterior. Ele prometeu promover Lim Hyun se ela se saísse bem desta vez. Antes de Lim Hyun conhecer Kim Do-sik, ela pensava que este homem era muito frio e inacessível. Ela não esperava que ele fosse muito desajeitado, e que ele costumava dizer piadas sem sentido. Ambos costumavam jantar no restaurante Namsan Pork Grill. As pequenas conversas gradualmente aproximaram os dois. Kim Do-sik disse que era uma pessoa quieta e sem graça, e que ele se tornava bobo e tímido apenas porque a outra pessoa era Lim Hyun. Embora ele tenha dito que estava falando sério naquela época, ela não acreditou muito.
Min Yong-jun perguntou a Lee Mi-hyun sobre o segredo de Kim Do-sik. Claro, ela não sabia que neste momento ele determinou que Kim Do-sik ainda não gostava dela, então ele queria que Lee Mi-hyun se esforçasse mais. Quando ela voltou, foi importunada pelo chefe Tio. Apenas porque ela estava em uma missão secreta dada por Min Yong-jun, Tio sabia que ela ainda tinha uma tarefa atribuída a ela. Mas Tio ainda forçou Lee Mi-hyun a cumprir o prazo. Isso fazia com que Lee Mi-hyun frequentemente tivesse que ficar até tarde trabalhando. Ela estava sozinha no escritório. Algo do lado de fora da janela deixou Lee Mi-hyun um pouco assustada. Ela se virou pela terceira vez e viu Kim Do-sik pairando do lado de fora da janela. Lee Mi-hyun sempre tinha uma expressão séria, sorrindo alegremente apenas ocasionalmente. Esta foi a primeira vez que Lee Mi-hyun viu Kim Do-sik voar, então ela ficou muito surpresa. Ela piscou repetidamente, o que o fez achar um pouco engraçado. Ele trouxe carne de porco frita de Namsan para ela jantar. Somente porque no dia anterior, Lee Mi-hyun reclamou que a loja de carne não entregava, a carne de hoje estava especialmente deliciosa. Ela de repente se lembrou do que Kim Do-sik disse, que ele a mostraria a brancura da neve quando vista do alto. Lee Mi-hyun percebeu que Kim Do-sik não estava brincando. Ela usou seus super sentidos para ver Kim Do-sik sentado na torre Namsan comendo kimbap. Às vezes, ele até sorria, uma sensação doce penetrou no coração de Lee Mi-hyun. Durante o treino, Jang Ju-won se perguntou por que Kim Do-sik sempre mirava naquela posição. Em vez de atirar diretamente no coração, ele explicou que atirar ali criaria pressão nos pulmões e brônquios, o que impediria qualquer som. Naquele momento, a vítima sofreria hemorragia interna, mas se recebesse atendimento médico, ainda sobreviveria, o que era o melhor que Kim Do-sik poderia fazer. Jang Ju-won também queria tentar mudar a posição de tiro como Kim Do-sik, mas ele deveria praticar atirar da maneira correta primeiro. Kim Do-sik o deixou na sala de treino enquanto ia ao escritório para conversar com Lee Mi-hyun. Kim Do-sik a olhou friamente, o que a deixou um pouco triste. Kim Do-sik pensou que ela não o recebia bem. Kim Do-sik não disse nada e esperou pacientemente que ela terminasse seu trabalho. Inicialmente, Lee Mi-hyun sentiu um pouco de medo de um agente sombrio como Kim Do-sik, mas após os dois interagirem, ela sentiu o exato oposto. Kim Do-sik também confidenciou a ela que trabalhava em um ambiente onde não tinha comunicação com outras pessoas, por isso não sabia como conversar. Às vezes, Kim Do-sik fazia piadas sem sentido, mas isso era uma demonstração de seu coração. Lee Mi-hyun sabia que essas palavras vinham de um lugar sincero. Ela viu o rosto vazio dele. Lee Mi-hyun disse a si mesma que estava contando a ele seus segredos. Ela provou sua capacidade descrevendo o batimento cardíaco de Kim Do-sik naquele momento, que estava batendo muito rápido. Então, Kim Do-sik expressou ativamente seus sentimentos por Lee Mi-hyun. A ascensão das emoções o fez perder o controle e voar. Devido à instabilidade política, Min Yong-jun ligou imediatamente para Lee Mi-hyun naquela noite. Quando ele perguntou a ela qual era o segredo de Kim Do-sik, Lee Mi-hyun não respondeu. De repente, ele disse que o dever dela estava cumprido. Lee Mi-hyun ficou confusa e voltou para o escritório. O chefe Tio não escondeu seu desprezo por Lee Mi-hyun. Ela não entendia por que Min Yong-jun a havia encarregado daquela tarefa. Acontece que a campanha C falhou absurdamente, o que fez Min Yong-jun desconfiar. Uma pessoa excelente como Lee Mi-hyun não poderia confundir uma granada de atordoamento com uma granada de gás lacrimogênio. Só havia uma possibilidade. Ela cometeu o erro intencionalmente. As ações de Lee Mi-hyun não faziam sentido aos olhos dele, mas havia alguém idêntico a ela, Kim Do-sik. Assim, Min Yong-jun fez com que os dois se apaixonassem e tudo correu como ele planejado. Neste momento, o secretário trouxe o café. O secretário ouviu o que Min Yong-jun disse. Embora ela tenha dito a Lee Mi-hyun que Min Yong-jun sabia que ela estava mentindo, Lee Mi-hyun ainda estava desconfiada. Por isso, ela foi observar o escritório do chefe de departamento Shio e ouviu um som idêntico ao que ouviu na máquina de café. Certamente, havia uma câmera de vigilância aqui. Lee Mi-hyun foi questionar Min Yong-jun diretamente. Descobriu-se que Kim Do-sik estava sozinho. Kim Do-sik não tinha família nem nada que o prendesse. Por isso, ele não ousou dar a Kim Do-sik um trabalho importante. Assim, ele inventou uma desculpa para Kim Do-sik voltar. Embora Lee Mi-hyun não estivesse satisfeita, ela não podia discutir com seus superiores. Em troca, ele prometeu cuidar bem do pai doente dela. A partir desse dia, Lee Mi-hyun não voltou a ver Kim Do-sik. Aparentemente, Kim Do-sik aceitou essa importante missão. Um dia, a agência de inteligência recebeu uma notícia chocante. E essa notícia foi confirmada. O líder norte-coreano faleceu antes da cimeira entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte.
A causa da morte foi um ataque cardíaco. Enquanto a ordem era que o líder norte-coreano morresse por assassinato, Kim Do-sik não retornou, então Min Yong-jun convocou os outros chefes de departamento para uma reunião. A última pista que obtiveram foi quando Kim Do-sik atravessou a fronteira para a Coreia do Norte. Min Yong-jun mobilizou todas as suas forças para persegui-lo e ele também enviou pessoas para vigiar Lee Mi-hyun. Lee Mi-hyun não sabia quando adquiriu o hábito de olhar para o céu. Enquanto todos esperavam a chuva para dissipar o calor, ela guardava uma silhueta familiar. Mas então, o sentimento de distanciamento de quem ama deixou Kim Do-sik extremamente desconfortável. Sabendo que este lugar era muito perigoso, ele voltou para encontrá-la de qualquer maneira. Lee Mi-hyun ficou muito feliz em ver Kim Do-sik, mas este também é o momento em que ele corre perigo. Vamos descobrir o passado do pai de Jang Hee-soo. Antes de se tornar um agente do Ministério da Segurança Nacional, o pai de Jang Hee-soo era um gangster no mercado de peixe. Ele é conhecido como um monstro. Ele possui força extraordinária e a capacidade de se curar. Graças a Jang Ji-won, o bando anônimo de Wang Jin gradualmente conquistou várias áreas vizinhas. Por exemplo, hoje, graças à intervenção de Jang Ji-won, a boate do presidente Chae-young caiu nas mãos do chefe Wang Jin. Um dia, o chefe ligou para Jang Jo-won e descobriu que o chefe havia aceitado a oferta de fusão do presidente Chae-young. Mas Jang Jo-won não concordou porque ele lutava apenas por seus companheiros, não por dinheiro. Como os dois tinham opiniões diferentes, Jang Jo-won os contatava menos. Às vezes, ele passava para visitar seu irmão mais novo, Min-ki. Mas Min-ki não era mais o garoto de antes. Min-ki estava ocupado administrando a boate, então ele não tinha tempo para visitar Jang Jo-won. Jang Jo-won foi à boate procurar o chefe Min-ki, mas como eles mudaram, muitas pessoas ficaram feridas por causa de Min-ki. Desde que o chefe começou a expandir seu território, Jang Jo-won levou muitas facadas em seu lugar, mas o chefe disse algo incrivelmente frio. O chefe disse que Jang Jo-won não sentia dor porque ele era um monstro. Extremamente desapontado, Jang Jo-won ficou sem palavras. Como Jang Jo-won agrediu os subordinados do presidente Chae-young, Jang Jo-won ainda não se rendeu, então Chae-young subornou Min-ki para drogar Wang Jin e Jang Jo-won. Jang Jo-won acordou de seu torpor, e se viu, e ao seu chefe amarrados em um carro. Os subordinados do presidente Chae-young estavam empurrando o carro para o mar. Jang Jo-won estava bem, mas ele não queria arrastar seu chefe para isso. Neste momento, o presidente Chae-young disse a Jang Jo-won que os amigos de Jang Jo-won foram feridos pelo chefe Wang Jin. O patrão Wang Jin fez isso para levá-lo a explodir em poder. A fusão também foi um pedido de Wang Jin a Chae-young. Do início ao fim, Jang Jo-won foi apenas um escudo para o patrão Wang Jin. Mais uma coisa, foi Min-ki quem propôs este plano de sedação. Como Min-ki era quem mais entendia Jang Jo-won foi traído por duas pessoas em quem ele mais confiava. Ele só podia gritar para expressar sua raiva. Depois que o carro afundou, Jang Jo-won quebrou o próprio pulso para se livrar das algemas. Embora Jang Jo-won tenha hesitado um pouco, ele decidiu não salvar seu patrão, Wang Jin. Depois disso, Jang Jo-won parou de ser um gangster e ganhou dinheiro com extorsão. Sempre que Jang Jo-won precisava pagar o aluguel, ele saía para a rua para cobrar indenização. A primeira vez que Jang Jo-won conheceu a pessoa de quem gostava foi na pensão onde morava. Naquela época, Jang Jo-won ficou bastante impressionado com o rosto frio dela. Exceto por sair para extorquir dinheiro, Jang Jo-won raramente saía de casa. Jang Jo-won viu a garota da última vez discutindo com um homem. Acontece que ela vendia café. Ao entregar o café, ela conheceu um cliente que queria se aproveitar dela. Ela lidou com a situação com habilidade, deixando o cliente furioso. Quando o aluguel venceu, Jang Jo-won se jogou na rua novamente. Enquanto Jang Jo-won ouvia a senhoria reclamando, a garota apareceu. Ele só teve tempo de dar uma olhada rápida no sobrenome dela, Wong. Noutra ocasião, eles se esbarraram sem querer. Como Jang Jo-won tinha barba e parecia mais velho, ela o chamou de tio. Eles só conversaram algumas frases, mas Wang Ji-hee ficou com uma impressão bastante boa de Jang Jo-won. Como Jang Jo-won a respeitava muito, ele não era como outros homens rudes e desdenhosos só porque ela vendia café. Wang Ji-hee calculou que Jang Jo-won tivesse cerca de 40 anos, mas na verdade ele tinha a mesma idade que ela. Jang Jo-won nem sempre teve sucesso em suas atuações. Por exemplo, hoje, Jang Jo-won encontrou um motorista que não cooperava. Ele o perseguiu, e por acaso, encontrou Wang Ji-hee. Ela ouviu Jang Jo-won gritando que alguém havia batido no carro e fugido. Ela estava entusiasmada em ajudá-lo a persegui-lo.
Mas mesmo que os dois o alcançassem, Jang Jo-won não conseguiria mais fingir. Portanto, Jang Jo-won teve que pedir a Hwang Ji-hee para lhe indicar o caminho para a pensão, pois ele estava cego. Ela o indicou na direção da igreja, mas, por alguma razão, Jang Jo-won continuou se afastando da pensão. Quando Jang Jo-won se aproximou da igreja, encontrou um beco sem saída. Jang Jo-won olhou para a cruz proeminente na noite escura, o que o fez relembrar o passado. Naquela noite, ele carregava consigo a raiva para se vingar do presidente Chai, a HN e Mink. Mas, no final, ele não conseguiu se forçar a matar Mink. Enquanto Yang Ju-won ainda lutava para encontrar o caminho de volta para casa, ele conheceu Wang Ji-hee. Ela não esperava que ele realmente tivesse se perdido. O que foi ainda mais surpreendente foi que Jang Ju-won de repente começou a chorar como uma criança. Min Yong-jun ouviu falar do monstro, então ele veio. Lá, ele propôs que se Mink pudesse pegar Jang Ju-won, a área não seria mais proibida. Naquele dia, Wang Ji-hee dirigiu e levou Jang Ju-won chorando de volta para o motel. Sempre que ele se lembrava disso, Jang Ju-won sorria involuntariamente. De repente, Jang Ju-won teve uma ideia. Ele rapidamente arrumou a casa. Ele arrumou seu quarto, depois juntou coragem para ligar para o café de Hwang Ji-hee. Enquanto Jang Jo-won esperava que ela viesse, ele não se esqueceu de tomar banho e se barbear cuidadosamente. Certamente, a aparência de Jang Jo-won rejuvenesceu 15 anos logo depois. A primeira pessoa a chegar não foi Hwang Ji-hee. O café recém-feito ainda estava quente, mas Jang Jo-won o bebeu todo para que a pessoa pudesse ir embora, o segundo e o terceiro também. A proprietária suspirava que o rapaz devia estar na flor da idade quando Hwang Ji-hee chegou. Todos os dias, Hwang Ji-hee ainda conseguia ouvir o som da TV do quarto de Jang Jo-won. Acontece que ele não gostava de silêncio porque sofria de claustrofobia. Jang Jo-won acendia as luzes e as janelas todas as noites. Hwang Ji-hee disse que gostava de pessoas que pareciam monstros, mas eram boas pessoas. Jang Jo-won pensou que ele era desse tipo, por isso não pôde deixar de se sentir feliz. Depois que os dois terminaram o café, Hwang Ji-hee estava prestes a ir embora quando Jang Jo-won se ofereceu para pagar por uma noite para ela. Hwang Ji-hee pensou que ele queria ser íntimo, mas Jang Jo-won disse que só queria conversar. Ela pensou que ele era louco, então não concordou, apenas pegou o dinheiro do café e foi embora. No início, ela odiava o tipo idiota como Jang Jo-won. Ele fingia ser romântico e falava sempre de moralidade, mas o seu objetivo final era sempre o sexo. A proprietária sabia o conteúdo da conversa entre os dois e percebeu uma coisa. Segundo ela, Jang Jo-won era idiota por causa de Hwang Ji-hee, e não por causa do trabalho dela. Os entregadores de café que a antecederam saíam muito rapidamente do quarto de Yang Jo-won, por isso Jang Jo-won era realmente romântico. A partir desse dia, sempre que o número do quarto de Yang Jo-won tocava, a proprietária deixava Wang Ji-hee fazer a entrega. Jang Jo-won temia que ela sentisse frio, então ele fechou a janela com cuidado. Os dois tomaram café e conversaram. Às vezes eles liam romances juntos. Hoje, Jang Jo-won saiu para pegar mais romances para ler e acidentalmente ouviu Hwang Ji-hee gritar. O agressor de Hwang Ji-hee era o homem que tentou importuná-la no dia anterior, mas não conseguiu. Hoje, ele pediu a amigos para atrair Hwang Ji-hee para se vingar. Wang Ji-hee lutou ferozmente. De repente, a parede ao lado dele tremeu, como se alguém estivesse perfurando a parede. O espelho na parede caiu, revelando um buraco grande o suficiente para Wang Ji-hee ver o rosto furioso de Jang Jo-won. Jang Jo-won viu que a pessoa do outro lado era Hwang Ji-hee, então Jang Jo-won ficou ainda mais furioso. Jang Jo-won usou o corpo para quebrar um grande pedaço de parede. Jang Jo-won perguntou novamente o que Wang Ji-hee tinha dito antes, um vilão gaguejou que ele mataria todos vocês. Como resultado, os 4 vilões foram rapidamente derrotados por Jang Jo-won e foram trancados na sala sem permissão para sair. A antiga dona sempre teve uma atitude ruim com Jang Jo-won, mas agora toda vez que o vê, ela não consegue deixar de tremer. Jang Jo-won ligou preocupado para o café para perguntar sobre Hwang Ji-hee. A pessoa que atendeu o telefone reconheceu Jang Jo-won rapidamente. Ela disse que Hwang Ji-hee tinha ido ao hospital. Só então, Jang Jo-won soube que o nome completo dela era Hwang Ji-hee. Ao mesmo tempo, um vilão escapou pela janela e foi contar ao chefe. Jang Jo-won, no quarto, ouviu um barulho estranho e imediatamente adivinhou o que estava prestes a acontecer. O chefe queria se gabar para Jang Jo-won, mas foi atingido por Jang Jo-won, quebrando 2 dentes ao mesmo tempo.
Durante a luta, a mão de Yang Ju-won bateu na lareira e pegou fogo intensamente, mas ele não sentiu dor, e ainda assim derrotou todos os capangas um por um. Yang Ju-won foi esfaqueado por todos os lados, mas ele se levantou e lidou com todos eles. Mas tudo estava apenas começando. Quando Bada, o líder dos subordinados do presidente Chaeyang, chegou, Min-ki também trouxe 100 capangas que estavam esperando, mas logo depois eles foram jogados pela janela como lixo. Em um arbusto próximo, Min-ki ficou aterrorizado ao ver Yang Ju-won olhando para ele com o corpo ensanguentado. O taco de beisebol de Bada quase atingiu sua cabeça. Min Yong-jun sempre observava o monstro que era rumores. Ele queria que Min-ki deixasse Yang Ju-won louco. Se alguém morresse, ele cuidaria disso. Wang Ji-hee voltou para o café do hospital. Ela sabia que Yang Ju-won tinha ligado para perguntar sobre ela, então ela timidamente ligou para ele para dizer que estava segura, mas não conseguiu contatá-lo. Wang Ji-hee ouviu de um colega que a polícia estava cercando o bairro Sago, onde Yang Ju-won morava. Wang Ji-hee teve um mau pressentimento, então dirigiu até lá. Yang Ju-won é super forte e super durável, não super rápido. Eles o alcançaram rapidamente. Eles o torturaram um por um, porque sabiam que, não importava o quão forte o esfaqueassem, Yang Ju-won não morreria, então eles foram muito decididos. Min Yong-jun fez Kim Do-sik avaliar as habilidades de Yang Ju-won. Ele precisava apenas de um monstro. Se Yang Ju-won morresse, ele não seria mais um monstro, pois não teria mais utilidade para ele. Enquanto isso, Wang Ji-hee havia passado pela barreira policial. Ela vagueou pelas vielas procurando por Yang Ju-won. Wang Ji-hee finalmente encontrou Yang Ju-won, mas Yang Ju-won não queria se envolver com ela. Wang Ji-hee pensou que Yang Ju-won estava em apuros, pois ele a salvou, então ela ficou ali e não quis ir embora. Yang Ju-won temia que os bandidos a pegassem, então ele só conseguiu entrar no carro e deixar Wang Ji-hee dirigir. Os dois fugiram por um longo tempo antes de escapar da perseguição deles. Yang Ju-won explicou que estava pagando por algo que aconteceu no passado, pois ele havia matado alguém. A mão dele que segurava Wang Ji-hee afrouxou gradualmente, mas Wang Ji-hee acreditava que havia uma razão para ele ter feito isso. Aquilo fez Yang Ju-won abraçar Wang Ji-hee mais apertado. Mas então um carro do outro lado bateu direto nos dois. Embora Yang Ju-won a tenha protegido do impacto, Wang Ji-hee desmaiou. Yang Ju-won correu freneticamente em direção ao carro. Como resultado, Yang Ju-won foi esmagado pelo carro e não conseguiu se mover. Min-ki riu alegremente olhando para Yang Ju-won. Ele até preparou um arpão. Antes que Mi-ki pudesse atirar, Kim Do-sik de cima matou Mi-ki primeiro. No dia seguinte, Wang Ji-hee acordou no hospital. Ela ficou ali sentada, distraída, o que deixou a senhora ao lado muito curiosa. Wang Ji-hee começou a contar as velhinhas sobre seu herói. 6 meses depois daquele dia, Yang Ju-won tornou-se oficialmente um agente do Serviço Nacional de Segurança. O apelido de Yang Ju-won era Woo Gang-bo. Ele era colega do agente Moon Seon, cujo nome verdadeiro era Kim Do-sik. Um dia, o Café Yuzi recebeu um convidado especial. Wang Ji-hee não pôde deixar de provocar Yang Ju-won. Ela perguntou se ele era cego, pois ainda conseguia encontrar o caminho para lá. Yang Ju-won disse que ainda era cego como antes, mas sabia o caminho até ela. No entanto, agora ele tinha uma nova identidade e responsabilidade, que era ser um agente do Serviço Nacional de Segurança. A dupla de agentes especiais Yang Ju-won e Kim Do-sik agora se entendia muito bem. Desta vez, eles tiveram que ir à Rússia para resgatar um médico sul-coreano. Yang Ju-won lutou bravamente no meio das fileiras inimigas. Enquanto Kim Do-sik pressionava o inimigo pelo exterior, eles completaram a missão rapidamente. Eles só precisavam levar o médico de volta para a Coreia do Sul e terminariam. Mas se Kim Do-sik carregasse os dois e voasse de volta, seria muito pesado. Portanto, Kim Do-sik carregou o médico de volta para o país e deixou Yang Ju-won encontrar seu próprio caminho de volta. Eles passaram por muitas coisas juntos, até que Kim Do-sik conheceu Lee Mi-hyun. Pouco depois da fuga de Kim Do-sik, Min Yong-jun usou o pai de Lee Mi-hyun para ameaçá-la. Ele queria que ela o ajudasse a capturar Kim Do-sik vivo. Naquela noite, mesmo sabendo que era uma armadilha, Kim Do-sik foi. Ele e Lee Mi-hyun foram separados. Ao tentar resistir, ele descobriu que a arma havia sumido. Lee Mi-hyun estava apontando a arma para ele. Kim Do-sik foi escoltado de volta ao quartel-general por um grande número de agentes, deixando apenas Lee Mi-hyun sozinha na sala vazia. Ela não teve muito tempo para pensar, pois ainda tinha trabalho a fazer. Kim Do-sik sabia que Min Yong-jun não precisava da aprovação da Casa Azul e lhe dera aquela tarefa, mas ele não se deu ao trabalho de ameaçar Min Yong-jun. Kim Do-sik declarou que sobreviveria à sua maneira. Ele sobreviveria a todas as perseguições de todos.
Assim que terminou de falar, Kim Do-sik lançou um ataque. A situação inesperada deixou os presentes sem tempo para reagir. Min Yong-jun foi feito refém por ele. Se Kim Do-sik desaparecesse, Lee Mi-hyun seria implicada. Por isso, ele arriscou a vida para voltar e negar seu relacionamento com Lee Mi-hyun em público. Kim Do-sik atirou na mulher que amava, mas, felizmente, Jang Ju-won a protegeu a tempo. Enquanto Kim Do-sik e Lee Mi-hyun se abraçavam, ele sinalizou para que ela pegasse a arma e o ameaçasse. Kim Do-sik então deu a Jang Ju-won o canivete para que ele pudesse ajudá-la. Mas antes de Kim Do-sik aceitar a missão para a Coreia do Norte, ele secretamente sinalizou para Yang Jo-won primeiro. Depois que tudo aconteceu, Lee Mi-hyun foi entregar o canivete a Jang Jo-won. Como Jang Jo-won levou muito tempo para remover a bala, ele tem uma cicatriz na mão até hoje. Na manhã seguinte, Min Yong-jun foi encontrado em uma árvore perto da Casa Azul. Como Min Yong-jun não conseguiu se explicar para a Casa Azul, ele foi rebaixado. Quando o pai de Lee Mi-hyun morreu, ela também escapou do controle da organização. Kim Do-sik ainda não voltou para procurá-la. Depois disso, Lee Mi-hyun encontrou um novo emprego. Ela viveu a vida que sempre desejou, mas Kim Do-sik ainda não voltou. Por causa de Kim Do-sik, Lee Mi-hyun começou a ter o hábito de trabalhar perto da janela. Ela também costumava tomar café da máquina de venda automática, e frequentemente olhava para o céu para relaxar, e para procurar aquilo que sempre esperava. E então, em uma noite fria e nevada, Kim Do-sik apareceu e cumpriu sua promessa a Lee Mi-hyun. Depois disso, eles tiveram um filho juntos. Ambos eram agentes de elite, mas estavam cansados e impotentes com um bebê. Antes que Kim Bong-seok pudesse dizer qualquer coisa, ele já estava exibindo suas habilidades herdadas de seu pai. A partir de então, seus tetos também tinham redes. E então chegou o dia em que ambos os lados pararam de lutar. Min Yong-jun também voltou após muitos dias de fuga devido ao incidente anterior. Min Yong-jun convocou todos para a sala de reuniões, exceto o agente Jang Jo-won. Eles começariam tudo de novo. Kim Bong-seok está crescendo. Kim Do-sik queria mudar para uma casa maior para que o menino não se sentisse desconfortável. Mas Lee Mi-hyun recusou imediatamente porque o local ficava longe da casa de todos. Portanto, não há nada a temer que outras pessoas descubram o segredo deles. Embora desta vez seja extremamente pacífico, eles não podem baixar a guarda. Kim Do-sik decidiu esperar um pouco mais, então toda a família se mudaria para os arredores de Seul e abriria uma loja. Lee Mi-hyun cozinharia, e ele limparia, lavaria a louça e faria entregas. Eles abririam uma loja de carne frita, que era o prato favorito de Lee Mi-hyun. Um dia, Lee Mi-hyun voltou para casa e seu filho havia desaparecido. Kim Do-sik acalmou sua esposa e voou para o céu. Ele teve a sorte de encontrar seu filho flutuando nas nuvens. Essa era também a cena que sempre aparecia nos sonhos de Kim Bong-seok. Embora o menino estivesse bem, uma sensação de inquietação ainda assombrava Lee Mi-hyun. Um dia, um cliente veio comprar maçãs. Essa pessoa era o gerente Kim. Então, finalmente, o incidente ocorreu. Naquela noite, Lee Mi-hyun ouviu passos incomuns. Cerca de 30 pessoas chegaram à sua casa, incluindo 3 super-humanos. Kim Do-sik sairia para distraí-los para que sua esposa e filho pudessem fugir pela porta dos fundos. Kim Do-sik disse a ela para não revelar que Kim Bong-seok tinha os mesmos poderes que seu pai. Ele certamente não deixaria seu filho viver a mesma vida que ele. Quando Kim Do-sik deu o sinal, Lee Mi-hyun continuou em frente sem olhar para trás. Quando terminasse, Kim Do-sik iria procurá-la e ao filho. Enquanto Kim Do-sik estava lá fora puxando os outros, outro grupo invadiu a casa para procurar Lee Mi-hyun e Kim Bong-seok. Kim Do-sik foi infelizmente baleado por Na-ju. Quando Kim Do-sik estava prestes a voar para longe, ele foi detido por Jin Shan. O eletricista Bong Pyong usou eletricidade para controlá-lo. Kim Do-sik foi amarrado, mas ainda assim voou para observar a situação para Lee Mi-hyun. A equipe de busca por Kim Bong-seok e seu filho foi chamada de volta para ajudar a capturar Kim Do-sik. Lee Mi-hyun recebeu o sinal dele e imediatamente foi embora dirigindo. Kim Do-sik também parou de resistir. A partir daí, Lee Mi-hyun e seu filho vagaram sem rumo, mas ela não sabia que a organização os observava de perto. Após a partida de Kim Do-sik, o monstro Jang Jo-won também foi esquecido. Pouco tempo depois, Jang Jo-won casou-se com a mulher que amava, e os dois levaram uma vida simples mais feliz. Agentes aposentados como ele agora só precisam trabalhar como funcionários públicos para ter dinheiro para viver. Embora Jang Jo-won fosse um agente destemido, ele teve que se curvar aos números.
Suas habilidades especiais não tinham onde ser usadas, o que o fez parecer perder seu propósito de existir, mas ele é a razão pela qual Wang Jihee existe. Wang Jihee sente o coração partido ao ver o marido triste e sem alma. Wang Jihee quer que Jang Ju-won faça o que ele quiser, e ela sempre o apoiará. No dia seguinte, enquanto Jang Ju-won preparava seu pedido de demissão, ele viu uma carta lembrando de renovar o aluguel. A casa atual era graças a este trabalho. Se ele se demitisse agora, eles a tirariam. Assim, ele e sua esposa não saberiam onde morar. Jang Ju-won foi beber tristemente para afogar suas mágoas, mas seu corpo não sabia o que era ficar bêbado, o que apenas dobrou sua tristeza. No dia seguinte, Jang Ju-won pediu à sua esposa que lhe comprasse uma nova bolsa. Ele começou a se adaptar à vida. Min Yeon-jun voltou e sugeriu que Jang Ju-won voltasse a ser ele mesmo. Ele aconselhou Jang Ju-won a fazer coisas que apenas ele poderia fazer, que era provar seu valor para o mundo. As palavras de Min Yeon-jun fizeram Jang Ju-won realmente pensar porque era algo que ele sempre quis. Mais uma vez que Jang Ju-won voltasse a ser um agente secreto, ele não estaria mais com sua esposa como antes. Hwang Ji-hee percebeu que seu marido estava escondendo algo, mas ela sempre o apoiou, não importa o que ele escolhesse. E finalmente, Jang Ji-won decidiu voltar a ser um agente secreto. Em outro lugar, um submarino carregando agentes norte-coreanos armados foi descoberto e afundado. Alguns agentes morreram, e os restantes estão escondidos. Por isso, a Coreia do Sul enviou pessoas para procurar nas áreas circundantes. Jang Ju-won também está na equipa de busca. Os soldados estão muito curiosos sobre quem ele é. No entanto, os superiores ordenaram que não fossem feitas perguntas sobre ele, pelo que apenas podiam adivinhar. O capitão da companhia trouxe comida e equipamento para Jang Ju-won. O uniforme militar ajudaria Jang Ju-won a não se destacar demasiado, o que seria desvantajoso para a equipa durante o combate. No dia seguinte, a batalha entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte começou. Havia soldados embaixo e helicópteros em cima, mas os soldados norte-coreanos ainda assim conseguiram evitar. Eles também contra-atacaram, causando perdas significativas aos soldados sul-coreanos. Min Yong-jun enviou o chefe Kim para ajudar Jang Ju-won. Embora o chefe Kim não tivesse habilidades especiais, ele era muito valorizado por Min Yong-jun. Como o chefe Kim era muito bom em encontrar pessoas, essa habilidade era extremamente adequada para a missão atual de encontrar pessoas. Após dias de busca, o exército sul-coreano finalmente obteve uma pista. O chefe Kim usou pegadas na neve para guiar o exército. Mas o chefe Kim impediu Jang Ju-won de segui-las, pois as pegadas não pertenciam a pessoas comuns. O chefe Kim suspeita que há mutantes nesse grupo de espiões norte-coreanos. Anteriormente, a equipe sul-coreana recebeu informações de inteligência de que a Coreia do Norte também estava treinando mutantes para lidar com a Coreia do Sul. O exército enviou 2 milhões de soldados para procurar por 40 dias, mas fracassou, o que foi suficiente para confirmar que a inteligência estava totalmente correta. O chefe Kim disse aos soldados para deixarem os dois lados entrarem em combate em breve. Quando todo o exército sul-coreano estava prestes a ser exterminado, o chefe Kim e Jang Jo-won apareceram como heróis para brilhar. Mas Jang Jo-won não concordou com a ideia desprezível do chefe Kim, pois para Jang Jo-won, vidas humanas não eram ferramentas para aumentar recordes. De fato, o exército sul-coreano caiu na armadilha preparada pelo grupo de espiões. O exército sul-coreano foi atacado de surpresa. Muitos não tiveram tempo de reagir, fazendo com que o número de feridos aumentasse rapidamente. Felizmente, Jang Ju-won chegou a tempo de mudar o rumo da batalha. Jang Ju-won correu muito rápido sob a chuva de balas. Ele recebeu balas fatais para os soldados. 2 espiões foram mortos. Jang Ju-won usou seu corpo para bloquear granadas, o que surpreendeu as pessoas ao redor. Enquanto eles não estavam prestando atenção, um espião atirou no rosto de Jang Ju-won. Então ele também atirou e matou o capitão. Jang Jo-won enlouqueceu e avançou. Neste momento, alguém estava causando um deslizamento de terra, esmagando inúmeros soldados sob enormes pedras. Jang Ju-won só poderia se aproximar dessa pessoa para evitar mais baixas. O espião norte-coreano possuía supervelocidade e força física superior, mas seu inimigo era alguém com capacidade de autocura. Portanto, ele nunca poderia matar Jang Ju-won. O espião norte-coreano não queria perder tempo, então ele chutou Jang Ju-won e fugiu. Embora a equipe sul-coreana não tenha capturado ninguém, o diretor Kim ficou feliz porque eles tinham um motivo para reconstruir a organização. Mas agora, Jang Ju-won não queria mais ouvir o diretor Kim. Wang Jihee finalmente conseguiu esperar que o marido voltasse. As notícias na TV a deixaram muito preocupada com Jang Ju-won.
Ela o viu abatido e com o coração partido. Min Yong-jun queria trazer a organização de volta ao centro, então ele criou uma nova equipe negra com 4 mutantes, incluindo Bong Pyong, Na-jo, Jin Shan e Jang Jo-won. Jang Jo-won lideraria a missão que Min Yong-jun confiou a ele, que era ir à Coreia do Norte, para determinar a existência dos mutantes que eles estavam treinando. Wang Ji-hee sempre quis ter uma filha com o rosto parecido com o do marido, para que toda vez que Jang Jo-won estivesse fora, ela não se sentisse mais sozinha. Mas ele continuava indo embora, impedindo-os de ter filhos. Eles concordaram em ter relações uma vez por mês, e esses dias eram os dias férteis dela. Wang Ji-hee só esperava que seu marido pudesse voltar para casa mais cedo. Jang Ju-won sabia dos sentimentos de sua esposa e concordou imediatamente. Não muito tempo depois, eles tiveram uma filha incrivelmente adorável. Jang Hee-soo cresceu assim. Até um dia, Jang Ju-won recebeu a terrível notícia assim que desembarcou do avião. Hwang Ji-hee e Jang Hee-soo sofreram um grave acidente. Jang Hee-soo estava fora de perigo, mas Wang Ji-hee não teve tanta sorte. Ao sair do quarto do hospital, Jang Ju-won não pôde deixar de chorar como uma criança. Ele estava em crise com dor extrema. Todas as emoções dolorosas dele se transformaram em lágrimas que caíam incessantemente. Embora Jang Ju-won ainda não tivesse superado a dor da perda de sua esposa, ele teve que se esforçar para parecer feliz e cuidar bem de Jang Hee-soo. Ele pediu para ser transferido para um trabalho de escritório leve. Min Yong-jun concordou com a condição de que Jang Ju-won estivesse disponível imediatamente quando ele fosse necessário. Lee Jae-man é o pai do líder de classe Lee Kang-hoon. Ele possui força e velocidade extraordinárias, mas é intelectualmente deficiente. Lee Jae-man tem uma esposa que o ama muito. Ela abriu uma barraca de sapatos e ele trabalhou como carregador para ajudá-la. O local onde eles estão negociando será demolido, o que levou os comerciantes locais a protestar veementemente. Todos sabiam que Lee Jae-man era mais forte que os outros, então queriam que ele participasse do protesto. Mas a esposa de Lee Jae-man lhe disse repetidamente para não segui-los. Lee Jae-man amava muito seu filho. Raramente falava, mas sempre que falava, mencionava apenas Lee Kang-hoon. Não importa o que Lee Jae-man estivesse fazendo, assim que o relógio indicava a hora de buscar o filho, ele se apressava. Ele nunca deixou seu filho esperar. 3 anos atrás, alguém se envolveu em uma briga com Lee Jae-man e sua esposa. Ele não conseguiu se conter, então usou as mãos com muita força e, por isso, foi preso. Assim que o carro de polícia partiu, o caminhão de Lee Jae-man pegou fogo, queimando Lee Kang-hoon. Embora os médicos tenham conseguido tratá-lo a tempo, as queimaduras deixaram uma cicatriz permanente no corpo de Lee Kang-hoon até hoje. Quando Lee Jae-man voltou, seu filho já tinha idade para ir ao jardim de infância. Lee Kang-hoon cresceu sem pai, então não estava acostumado com a proximidade de Lee Jae-man. Enquanto isso, Jang Ju-won também estava se acostumando a cuidar de sua filha. Embora jovem, Jang Hee-soo era muito compreensiva. Ela sempre ajudava o pai com as tarefas domésticas. Lee Kang-hoon finalmente aceitou seu pai e demonstrou mais afeto por ele. Hoje, os comerciantes saíram às ruas para protestar. A esposa de Lee Jae-man representou a família na manifestação, então ela deixou os cuidados de Lee Kang-hoon para o marido. O volume de trabalho aumentou, fazendo com que Jang Yo-won chegasse em casa tarde com frequência. No entanto, Jang Hee-soo foi muito bem comportada. Ela brincou sozinha em casa até adormecer. Enquanto isso, o protesto se estendeu até a noite, quando a tensão entre os dois lados atingiu o pico. O governo enviou a polícia, que reprimiu brutalmente os manifestantes. Todos correram para fugir. As mercadorias dos comerciantes foram destruídas impiedosamente. E a banca da esposa de Lee Jae-man também. Lee Jae-man viu que já estava escurecendo e sua esposa ainda não tinha voltado, o que o deixou preocupado, então ele quis ir vereador. Ele prometeu ao filho que voltaria antes que ele fosse para a cama. Depois disso, Lee Jae-man apressou-se para procurar a esposa. Os comerciantes foram presos um por um e levados para um ônibus. A esposa de Lee Jae-man ficou incrivelmente assustada ao ver o marido. Lee Jae-man correu direto para o ônibus, fazendo o possível para salvar sua esposa. Ela chorou e implorou para que ele pensasse no filho e fosse embora. Se ele também fosse pego, o que Lee Kang-hoon faria? Lee Jae-man acabou de sair, e Jang Ju-won recebeu ordens de Min Yong-jun para capturar o homem. Lee Jae-man está escondido no esgoto. Os policiais acima foram divididos em equipes, e se espalharam ao redor para estreitar o cerco. A esposa de Lee Jae-man implorou para ver seu marido porque ele é deficiente e não obedeceria a ninguém, mas as pessoas do lado de fora não ouviram o que a esposa de Lee Jae-man disse. Pouco tempo depois, In Ju-won também chegou. Depois de receber informações importantes sobre Lee Jae-man, Jang Ju-won começou a descer ao esgoto para procurá-lo.
Alguém o advertiu para ter cuidado, pois Lee Jae-man era um monstro, mas Jang Ju-won também era um monstro. Ele seguiu os sons estranhos no esgoto. Não muito tempo depois, ele encontrou Lee Jae-man. Os dois começaram a lutar debaixo do água. Jang Ju-won tentou de tudo para dominar Lee Jae-man, enquanto Lee Jae-man só queria sair dali rapidamente para voltar para seu filho, mas Jang Ju-won não o deixava, o que irritou Lee Jae-man. Neste momento, uma comerciante percebeu que seu filho havia desaparecido. Ela chamou, mas ninguém respondeu. Então, ela viu que a tampa de um bueiro ao lado de sua banca havia sumido, e os chinelos de seu filho estavam lá embaixo. Enquanto isso, a luta entre os dois monstros continuava. Jang Jo-won desmaiou por um momento, depois acordou e continuou lutando. Enquanto afundava na água, Jang Jo-won aproveitou a oportunidade para algemar os dois juntos. A mãe, em pânico, foi à delegacia pedir que encontrassem seu filho. Após uma luta, Jang Jo-won conseguiu subjugar Lee Jae-man, deixando-o inconsciente. O oficial de polícia no local chamou por mais reforços. Eles formaram uma equipe para procurar a criança desaparecida. A chuva continuava caindo nos bueiros. A criança estava tentando se agarrar à grade para não ser levada pela água. Felizmente, Jang Ju-won ouviu o choro da criança. Ele queria quebrar a parede para salvá-la, mas só podia usar uma mão, então a parede não cedeu. Neste momento, Lee Jae-man acordou. Os dois uniram forças para socar e quebrar o bloco de concreto acima para resgatar o menino. No chão, o policial que comandava a cena foi repreendido por Min Yong-jun por ousar desobedecer às ordens da agência de segurança. Mas o comandante disse que salvar pessoas era a responsabilidade deles, e que ele não se arrependia de sua decisão. Quando a equipe de busca desceu ao esgoto, encontraram Jang Jo-won abraçando o menino. Jang Jo-won deixou Lee Jae-man ir porque Lee Jae-man disse que precisava voltar para seu filho. Min Yong-jun ficou furioso porque Jang Jo-won era muito confiante, mas Lee Jae-man não mentiu. Ele chorou e pediu desculpas ao filho por ter chegado tarde. Pai e filho estavam se abraçando quando a força especial invadiu. Neste momento, Min Yong-jun sabia que Lee Jae-man tinha deficiência intelectual, então ele entregou Lee Jae-man à polícia para lidar com ele, pois não precisava de um inútil. Min Yong-jun e Jang Ju-won tinham dado apenas alguns passos quando houve um barulho alto atrás deles. Jang Ju-won ficou preocupado que Lee Jae-man tivesse ficado agitado, mas quem tinha acabado de jogar a força-tarefa era Lee Kang-hoon. Será que superpoderes são hereditários? As palavras de Min Yong-jun preocuparam Jang Ju-won. Jang Ju-won não ousou encarar os olhos cheios de esperança de sua filha. Jang Ju-won não podia deixar Min Yong-jun notar sua filha. Embora Jang Ju-won não tivesse certeza se Jang Hee-soo possuía as mesmas habilidades que ele levou a filha e partiu naquela noite, razão pela qual pai e filha vaguearam até agora. Voltando ao presente, Jang Hee-soo disse ao pai que se lembrava de algumas coisas sobre a mãe. No dia em que sofreram o acidente, a mãe sorriu para ela porque sabia que a filha era tão especial quanto o pai. Min Yong-jun não ficou muito surpreso com o fato de Jang Ju-won ter fugido com a filha. Min Yong-jun também não tinha certeza se as habilidades eram hereditárias, mas o chefe Kim confirmou que eram. Quando Jang Hee-soo e a mãe sofreram o acidente, o chefe Kim também estava presente. O simples fato de Jang Hee-soo ter sobrevivido a esse terrível acidente já era suspeito. Aproveitando esta oportunidade, o chefe Kim propôs seu projeto de desenvolvimento de talentos nacionais a Min Yong-jun. Eles treinariam a próxima geração de mutantes. O primeiro da lista é o filho de Lee Jae-man, Lee Kang-hoon, seguido pelo filho do homem voador Kim Do-sik, e seu pai, o monstro Jang Ju-won. O chefe Kim nunca parou de prestar atenção a esses mutantes. Ele sempre observou secretamente seu processo de crescimento porque o chefe Kim queria determinar se eles herdariam as habilidades de seus pais. O chefe Kim estava confiante em suas habilidades de busca. Ele também quer expandir a área de busca para todo o país, para encontrar outros mutantes, crianças que não precisam ir à escola, então eles as treinarão sob a forma de uma escola. No final, Min Yong-jun foi convencido. Bogun também teve um incidente semelhante ao de Jang Hee-soo na escola, mas ele não teve tanta sorte quanto ela. Ele acredita que isso não foi uma coincidência aleatória. Jang Hee-soo convidou Lee Kang-hoon para comer macarrão para agradecer a ele pelo dia de ontem. Lee Kang-hoon disse que já havia terminado os estudos, mas não foi para a universidade porque trabalharia para o governo. Jang Hee-soo, curiosa, perguntou por que Lee Kang-hoon ainda ia à escola. Relembrando 3 anos atrás, quando Lee Kang-hoon se preparava para o ensino médio, o chefe Kim, que também era diretor da escola Jongwon, foi procurá-lo. Após o chocante incidente daquele ano, o pai de Lee Kang-hoon cumpriu sua sentença de 10 anos, mas ainda estava sob liberdade condicional.
Lee Kang-hun queria ajudar sua família e limpar o nome de seu pai, então concordou em ir para a escola Jongwon estudar. Devido ao incidente no auditório, toda a escola foi dispensada. Na manhã de hoje, ele estava sendo reformado e não podia mais ser usado, então o professor responsável enviou Jang Hee-soo para um centro esportivo para continuar o treinamento. Bo-gun estava esperando do lado de fora há algum tempo. Quando viu Jang Hee-soo sair, ele imediatamente a lembrou de ter cuidado e de não confiar em ninguém. Mas Jang Hee-soo não entendeu nada. Quando ela voltou para a sala para pegar sua mochila, ela achou Kim Bong-seok um pouco estranho. Ele não estava usando pesos hoje. Kim Bong-seok disse que estava praticando o controle de suas habilidades e que não podia depender de pesos para sempre. Enquanto ele não estivesse perto de Jang Hee-soo, ele ficaria bem, mas Jang Hee-soo ainda entregou sua mochila para Kim Bong-seok para segurança. Depois disso, os dois foram juntos para o centro esportivo. O assistente do professor regente, Choi Il-hwan, estava inspecionando as salas de aula quando descobriu que Bo-gun ainda estava vagando pelo campus. Choi Il-hwan viu Bo-gun sair e foi imediatamente para o escritório do diretor. Lee Kang-hun não queria ir para casa, então ele ficou na escola para estudar. Jang Hee-soo parou em uma loja de conveniência. Ela comprou algumas garrafas de água e as colocou na mochila de Kim Bong-seok para sua tranquilidade. As duas crianças inocentes não sabiam que estavam sendo observadas. Lee Mi-hyun e Jang Ji-won também não tinham tempo livre. Uma criança com superpoderes estuda na mesma escola e na mesma classe que seus filhos. É uma coincidência ou há alguma outra trama? Eles ainda querem ir à escola para descobrir. Jeon Gae-do volta ao trabalho esta noite. Você viu Jang Hee-soo e Kim Bong-seok andando juntos e brincou com eles. Assim que eles entraram no carro, outro homem também entrou. Este homem não pôde pagar a passagem, então Jeon Gae-do pegou seu telefone para verificar. O homem era muito estranho, então Jeon Gae-do não cobrou mais, mas ele observou silenciosamente o homem pelo espelho retrovisor. O homem ficou encarando Jang Hee-soo e Kim Bong-seok, o que aumentou a suspeita de Jeon Gae-do. Enquanto os professores saíam um por um, Lee Mi-hyun foi à escola para se encontrar com o professor de Kim Bong-seok. No caminho, ela ligou para o filho. Com medo de ser repreendida pela mãe, Kim Bong-seok disse que estava voltando para casa. Lee Mi-hyun deu alguns conselhos ao filho e desligou. Logo depois, Jang Ji-won também ligou para Jang Hee-soo. Como ele não a deixou ir ao centro esportivo, Jang Hee-soo mentiu para tranquilizar o pai. Logo após Lee Mi-hyun entrar na escola, Jang Ji-won também foi à escola procurar o professor regente. Depois que o segurança ligou para relatar aos seus superiores, o segurança imediatamente trancou o portão. Lee Mi-hyun foi direto ao ponto. Ela perguntou ao professor regente se o aluno que salvou o colega de classe no auditório tinha superpoderes, certo? A professora tutora sorriu e explicou que os alunos estavam apenas exagerando, e que não havia nada com que se preocupar, e que a escola já havia resolvido tudo. Lee Mi-hyun não precisava se preocupar com isso afetando outros alunos. Lee Mi-hyun fingiu dizer que seu filho era um mau aluno. A professora tutora disse imediatamente que, embora Kim Bong-seok não fosse bom nos estudos, ele ainda tinha a capacidade de passar no exame de admissão à universidade. No entanto, Lee Mi-hyun nunca disse que era a mãe de Kim Bong-seok, o que implicava que a professora tutora sabia sobre Kim Bong-seok. Choi Il-hwan estava fazendo sua ronda quando encontrou o Jang Ji-won. Choi Il-hwan disse que não havia ninguém lá. Jang Ji-won imediatamente inventou uma desculpa de que um pai queria visitar a escola, o que impediu Choi Il-hwan de recusar. Choi Il-hwan correu para o escritório do diretor. Em seguida, ele ligou a câmera escondida para monitorar as atividades de Jang Ji-won. Jang Ji-won foi até o anfiteatro D para verificar o local do incidente e observar os arredores. Do lado de cá, Jang Hee-soo e Kim Bong-seok tocaram a campainha para descer para a estação. O outro homem os seguiu. Ambos ainda estavam inocentes e despreocupados. Na escola, o professor regente rapidamente bolou uma explicação e convidou Lee Mi-hyun de volta. De repente, Lee Mi-hyun perguntou quando ele começou a lecionar. O professor regente ficou pensativo. Seguindo o olhar de Lee Mi-hyun, ela olhou para o teto. Seus superpoderes dizem a ela que há uma câmera escondida lá em cima. Choi Il-hwan estava tão ocupado espionando Lee Mi-hyun que perdeu de vista Jang Ji-won. De repente, Jang Ji-won apareceu na frente da câmera escondida, assustando Choi Il-hwan. Nesse momento, não muito longe da escola, vários agentes norte-coreanos aguardavam ordens. Eles vieram para coletar informações sobre mutantes sul-coreanos.
Ao receberem o sinal, eles imediatamente partiram para o portão dos fundos da escola. Jeong Gae-do sabia que Jang Hee-soo e Kim Bong-seok estariam em perigo, então ele dirigiu rapidamente em frente. Todos no carro gritaram em pânico. Apenas o homem estava olhando atentamente para Jeong Gae-do. Jeong Gae-do girou o volante de repente, fazendo os passageiros caírem para um lado. Ninguém percebeu o pé do homem flutuando. O ônibus continuava correndo pela estrada. Jeong Gae-do até tirou as luvas e usou toda sua força para correr ainda mais rápido. Jeong Gae-do viu a delegacia de polícia e rapidamente virou o volante em direção a ela. Os passageiros desceram do ônibus um por um. Sob as luzes repentinamente apagadas do ônibus, o homem também desapareceu misteriosamente. Por outro lado, o professor disse que estava ensinando há 10 anos. Ele se lembrou de quando foi ver Min Yong-jun para se tornar um agente secreto. A razão pela qual ele quis ingressar na organização foi porque, 8 anos antes, ele havia sido salvo por um agente secreto. O professor orientador está determinado a apoiar os agentes sombrios da organização. Min Yong-jun lhe deu a tarefa de encontrar mutantes em potencial, e ele deve nutri-los para servir ao país. Ele deve avaliar os alunos objetivamente. O professor orientador deve estar sempre alerta e sem emoções desnecessárias. A partir daquele dia, o professor orientador Choi Il-hwan se tornou um agente sombrio, escondendo-se sob o disfarce de um professor de educação física de Jungwon. O primeiro aluno que Choi Il-hwan avaliou foi Jeong Gae-do. Ele é a próxima geração de agentes de Bong-pyong. A força física de Jeong Gae-do não é notável. O chefe Kim queria resultados rápidos antes que Jeong Gae-do se formasse, então ele armou uma jogada. Ele queria estimular Jeong Gae-do, revelando seu potencial em uma situação perigosa. Naquela noite, um grupo de alunos seguiu as instruções do chefe Kim para provocar Jeong Gae-do, mas mesmo que Jeong Gae-do fosse espancado até não conseguir ficar de pé, ele não revidou. Embora Jeong Gae-do tivesse habilidades, ele era inútil sem a capacidade de lutar. Portanto, Choi Il-hwan teve que direcionar Jeong Gae-do para um campo diferente. A próxima era a filha do agente Naju. As habilidades físicas superiores de Si-yoon foram reveladas muito cedo. Inicialmente, Choi Il-hwan estava apenas interessado em treinar mutantes, mas quando ele esteve em contato com os alunos por um longo tempo, o afeto deles o suavizou. Choi Il-hwan perguntou se a habilidade de Si-yoon era a visão de raio-x. Certo. Ela também confiava no professor tutor, então não negou. Mas quando Naju descobriu, ela imediatamente providenciou para que sua filha saísse discretamente, enquanto Choi Il-hwan estava animado porque o treinamento estava indo muito bem. Si-yoon morreu subitamente de câncer. Apesar de Choi Il-hwan estar de luto pela morte dela, a missão tinha que continuar. Embora o trabalho principal de Choi Il-hwan fosse observar e guiar jovens com superpoderes, ele também levava muito a sério seu papel como professor regente. Ao longo dos anos, buscando por indivíduos com superpoderes, Choi Il-hwan também encontrou muitas situações difíceis, mas, às vezes, também havia casos especiais como o John Tak. John Tak possuía a habilidade de parar o tempo. Um dia, o diretor nomeou Choi Il-hwan como assistente de Choi Il-hwan. Embora não gostasse, Choi Il-hwan não podia se opor. O diretor queria que ele prestasse atenção especial a Kim Bong-seok e o lembrasse de que ele não era um professor de verdade. Lee Kang-hun, Kim Bong-seok e Jang Hee-soo começam a frequentar a escola, respectivamente. Choi Il-hwan, observando o caminho de Jang Ju-won, fica assustado. Jang Ju-won entra na sala de orientação e vê Lee Mi-hyun e Choi Il-hwan. Lee Mi-hyun sabe que é hora de ir embora, então joga o telefone no lixo e se despede do professor Choi Il-hwan. Ao passar por Jang Ju-won, ela o avisa sobre as câmeras de vigilância. Ao sair, Lee Mi-hyun usa seus superpoderes para localizar a sala de controle e vai rapidamente para lá. O zelador da escola bate na porta da sala do diretor. Choi Il-hwan abre a porta com raiva e é esfaqueado no pescoço pelo zelador. A polícia está a recolher depoimentos dos passageiros do autocarro. Kim Bong-seok e Jang Hee-soo fugiram por medo que os seus pais descobrissem. Ela percebeu que tinha deixado cair o power bank de Seol-K, mas não era muito importante, então ambos ignoraram. Lee Mi-hyun foi andando enquanto observava as câmaras ali presentes. Ela não queria revelar o seu propósito, por isso fez questão de ir noutra direção. Jang Ju-won também falou diretamente com o professor Choi Il-hwan. A aparição de Lee Mi-hyun surpreendeu bastante. Não só isso, os movimentos de Lee Kang-hun são idênticos aos de Lee Jae-man.
Os 3 filhos de 3 mutantes que se conhecem estudam na mesma turma. Isso não pode ser uma coincidência. Inicialmente, ele pensou que o professor Choi Il Huan era muito suspeito até que Jang Ju-won percebeu que o professor da turma também estava sendo vigiado. O zelador no escritório do diretor estava ouvindo o que os 2 homens estavam dizendo quando Jang Ju-won olhou fixamente para a câmera escondida no teto. O zelador sentiu que a oportunidade havia chegado, então ela pegou o telefone e relatou ao agente norte-coreano. 1 no corredor, 2 no escritório de orientação profissional. Havia mais 2 alunos na escola, um na sala de aula, o outro na sala dos professores. O porteiro disse ao espião norte-coreano para entrar e cuidar daquelas pessoas. Lee Mi-hyun ouviu tudo. Jang Ju-won queria saber quem era Choi Il Huan. Ele era o soldado pelo qual Jang Jo-won foi atingido enquanto procurava por um espião norte-coreano. Lee Mi-hyun seguiu a voz até o escritório do diretor. O porteiro fingiu estar trabalhando, mas Lee Mi-hyun viu o reflexo de alguém no vidro. Ela não disse muito, mas fechou a porta suavemente para cuidar do porteiro. Han Bin era a aluna que postou um vídeo, expondo as habilidades de Lee Kang-hun, e sua câmera foi confiscada. Han Bin tentou se esgueirar para a escola para recuperar sua câmera, mas foi expulso pelo segurança. Neste momento, no portão dos fundos da escola, 4 agentes norte-coreanos sinalizaram para alguém no porta-malas, eles quebraram a fechadura e entraram na escola. Uma breve lembrança de Lee Mi-hyun e Kim Do-sik mencionou seu voo. Naquela época, ela estava muito curiosa sobre como Kim Do-sik podia voar. Ele já podia voar quando nasceu. Na verdade, se Kim Do-sik quisesse voar bem, ele só precisaria controlar seu medo de cair e pousar bem. O homem misterioso seguiu Jang Hee-soo e Kim Bong-seok até o centro esportivo, que era grande o suficiente para ela praticar. Enquanto Kim Bong-seok saiu para comprar algumas coisas, Jang Hee-soo ficou para correr algumas voltas de aquecimento. Pouco depois de Kim Bong-seok ter saído, o homem chegou. Ele trancou a porta e apareceu de repente atrás de Jang Hee-soo. Ele perguntou quantas voltas ela tinha corrido. Ela, honestamente, disse 10 voltas. De repente, ele jogou o Jang Hee-soo do camarote para o campo. O homem queria testar suas habilidades. Quando Kim Bong-seok voltou, ele encontrou a porta trancada. Ele ouviu Jang Hee-soo gritar e ficou muito preocupado. Kim Bong-seok imediatamente saiu correndo para encontrar uma maneira de voar para dentro. O homem viu o ferimento no rosto de Jang Hee-soo, que estava cicatrizando muito rapidamente. Ele já sabia quais eram as habilidades dela. Ele a levantou no ar para confirmar mais uma vez. Lá fora, Kim Bong-seok lembrou-se do que sua mãe lhe ensinou. Ele respirou fundo para reprimir seu medo. No momento em que Jang Hee-soo foi solta, Kim Bong-seok voou para segurá-la. Após planar por alguns círculos, Kim Bong-seok finalmente pousou em segurança. No escritório do diretor, 2 mulheres estavam brigando. Lee Mi-hyun reconheceu o oponente como norte-coreana. No meio, Lee Mi-hyun ouviu passos se aproximando. Por isso, ela deu um soco na mulher e saltou pela janela. Quem chegou foi Jae Hart, um agente do Departamento de Habilidades Especiais da Coreia do Norte. O porteiro era um membro do Departamento de Controle de Segurança. Ela ligou a tela da câmera oculta e começou a procurar Lee Mi-hyun. A missão dos agentes norte-coreanos desta vez era destruir o plano de treinamento de mutantes da Coreia do Sul. Eles tinham que eliminar as pessoas envolvidas e trazer de volta documentos sobre os jovens mutantes. Os comandantes da missão eram Kim Deok-yeon e Jung. Droga, eles invadiram a sala de orientação para pegar os documentos. O porteiro procurou por um longo tempo, mas não encontrou Lee Mi-hyun. Jae Hart se ofereceu para ajudar, mas ela recusou. Nesse momento, eles viram Bo-gun lutando para fazer algo na sala dos professores. Jae Hart foi até lá para investigar. De repente, algumas câmeras ficaram embaçadas. Lee Mi-hyun estava usando a neve para obscurecer a visão do inimigo, mas o porteiro a viu. A porta da sala de eletrodiálise se moveu antes de se fechar. Lee Mi-hyun desligou imediatamente o disjuntor. Todo o campo ficou imediatamente escuro. Lá fora, Han Bin viu o portão da escola se abrir e correu para dentro. Kim Deok-yeon não disse mais nada. Ele precisava apenas dos documentos sobre as crianças. O professor Choi Il Huan veio, abriu o armário e pegou o bastão. Ele estava pronto para lutar. Jung Dam, vendo isso, entrou imediatamente na sala. Jang Ji-won o desafiou, dizendo que se ele ousasse dar mais um passo, Jang Ji-won o mataria. Como não havia eletricidade, Lee Kang-hun teve que voltar para casa. Assim que saiu da sala de estudos, ele encontrou a pessoa que lutou com Jang Ji-won. Ele era um mutante com poderes semelhantes aos dele e de seu pai. Nesse momento, sua mãe estava preocupada e ligou para Lee Kang-hun.
Mas antes que ele pudesse responder, Chan Yu o atacou. A mãe de Lee Kang-hun ouviu seu filho gritar, ficou apavorada e contou a Lee Jae-man. Bo-gun não encontrou nada na sala dos professores. Quando ele estava prestes a sair, ele encontrou Jae-hart. Jae-hart pensou que Bo-gun era um mutante e quis testá-lo. De repente, Choi El-hwan avançou para atacar Young-dam. Mas Young-dam não se esquivou. Vendo isso, Choi El-hwan avançou e quebrou a perna de Young-dam. Ele poderia lidar com tudo ali, então deixou Choi El-hwan ir procurar os outros alunos. Do lado de cá, o porteiro entrou na sala de controle. Ela estava prestes a atacar Lee Mi-hyun quando foi baleada na cabeça e morreu no local. Ao mesmo tempo, Choi El-hwan seguiu os gritos para salvar Bo-gun. No entanto, o oponente era um mutante com sentidos aguçados e estava bem treinado, então Choi El-hwan não era páreo para ele. Choi El-hwan só conseguiu proteger Bo-gun. Choi El-hwan implorou para que ele poupasse Bo-gun. Depois que Jang Jo-won terminou com Young-dam, ele pretendia acabar com Kim Deok-yeon também. Mas neste momento, o homem que atacou Jang Hee-soo ligou para Jang Ju-won. Inesperadamente, Young-dam também tinha a habilidade de se recuperar. Jang Ju-won foi atacado de surpresa, perdeu sua vantagem e foi atingido no rosto. Na sala de ginástica, Jang Hee-soo e Kim Bong-seok se uniram para lutar contra o homem. Embora Kim Bong-seok pudesse voar, ele não sabia como lutar, e Jang Hee-soo foi chutado sempre que se aproximava dele. Como resultado, Kim Bong-seok ficou preso em uma rede e Jang Hee-soo desmaiou. Do outro lado, Jang Ju-won foi atingido repetidamente sem tempo para se recuperar. Neste momento, Kim Deok-yeon chega e diz que a culpa é de Kim Do-sik. Lee Mi-hyun fica furiosa quando ele menciona seu marido. Ela imediatamente atira em Chan Yu na cabeça para salvar Choi El-hwan e Bo-gun. Ambos fogem rapidamente para a sala ao lado para se esconder enquanto Lee Mi-hyun e Chan Yu lutam. Ambos são mutantes com super sentidos. Infelizmente, Lee Mi-hyun é muito mais forte. Ela usa a imagem refletida na torneira para distrair Jae-hwan por um instante. Mas esse foi tempo suficiente para ela matá-lo. O professor Choi El-hwan diz a Bo-gun para sair rapidamente da escola Gundo. Hesitando se deveria ir ou não, ele ouviu alguém chorar, Bo-gun entrou e descobriu que era Hanbin. Bo-gun entrou apressadamente para consolá-la. Depois que Kim Deok-yeon e Young-dam deixaram Jang Jo-won inconsciente, ambos decidiram procurar o material quando encontraram Lee Mi-hyun. Eles se confrontaram através do espelho na escada. Jun-hong no centro esportivo zombou de Kim Bong-seok por ser muito fraco. Mas Kim Bong-seok se parecia muito com alguém que ele conhecia, o agente Kim Do-sik. Kim Bong-seok ficou surpreso ao ouvir o nome de seu pai ser mencionado. Do outro lado, Lee Mi-hyun só queria saber uma coisa: o que aconteceu com Kim Do-sik? Relembrando aquele ano, a missão ultra-secreta que Kim Do-sik recebeu foi assassinar o líder norte-coreano. Baseado em sua capacidade de voo e habilidades de tiro extraordinárias, Kim Do-sik rapidamente superou as defesas e entrou. Naquele momento, Kim Deok-yeon e outros soldados foram facilmente derrotados por Kim Do-sik. Kim Deok-yeon tentou o seu melhor para atirar em Kim Do-sik, mas falhou. Ele também perdeu um dedo. Mas naquele momento Kim Do-sik também havia matado o líder. Após esse evento, a Coreia do Norte também quis ter mutantes como a Coreia do Sul. Portanto, o líder norte-coreano perdoou Kim Deok-yeon. Ele permitiu que Kim Deok-yeon assumisse a tarefa de encontrar mutantes para servir ao país. Esse processo foi extremamente brutal. Após os soldados norte-coreanos passarem por inúmeros treinamentos rigorosos, eles foram forçados a ficar à beira da vida ou da morte. Como não havia tempo para esperar suas habilidades se manifestarem, Kim Deok-yeon teve que recorrer a este método cruel. Ninguém sabe quantas vidas inocentes foram mortas injustamente apenas para encontrar mutantes. Quando Jun-hwang descobriu que tinha a habilidade de voar, ele não ficou feliz. Como Jun-hwang nunca quis se tornar um soldado de elite, Jun-hwang só queria se tornar um soldado comum para ajudar seu país. Kim Deok-yeon ameaçou a família de Jun-hwang para forçá-lo a obedecer. A família de Kim Do-sik de 5 pessoas foi separada, e Min Yong-jun também ameaçou seus parentes. Kim Do-sik teve que realizar a missão, caso contrário, toda a sua família teria que fugir para sempre. Kim Do-sik teve que ser o executor da missão porque só ele sabia onde era. Min Yong-jun prometeu que, após esta missão, ele não forçaria Kim Do-sik a continuar, pois sabia que Kim Do-sik não conseguiria voltar vivo para capturar Kim Do-sik.
A Coreia do Norte pagou um preço muito alto. Embora Kim Do-sik tenha atirado apenas abaixo da cintura para salvar os outros soldados, desde o momento em que permitiram que Kim Do-sik entrasse no quarto do líder norte-coreano, eles determinaram que foram abandonados por seu país. É por isso que Kim Deok-yeon odeia tanto Kim Do-sik. Ele adivinhou o relacionamento entre Kim Do-sik e Lee Mi-hyun. Kim Deok-yeon falou enquanto secretamente tirava uma arma de seu bolso. Felizmente, Lee Mi-hyun pôde ouvir claramente o som que acabou de sair da bolsa do homem. Ela tomou a iniciativa de atacar primeiro, mas infelizmente foi baleada. Seu ferimento deixou um longo rastro de sangue na escada. Do lado de cá, Kim Bong-seok sabia que Jung-wang era quem havia sequestrado seu pai. Ele ficou extremamente agitado. A raiva ajudou Kim Bong-seok a se concentrar e a controlar melhor seu voo. Seus supersentidos ajudaram Kim Bong-seok a desviar do contra-ataque de Jung-wang. Não só isso, Kim Bong-seok também o controlou. Kim Bong-seok gritou alto chamando Jang Hee-soo, fazendo-a acordar. Jang Hee-soo lembrou-se das palavras do professor. Ela cooperou muito bem com Kim Bong-seok. Eles conseguiram deixar Jung-wang inconsciente no local. Lee Kang-hun tinha a velocidade extraordinária e a força superior de Chan-yu, mas ele não tinha experiência de combate real, então ele foi muito maltratado. Kim Deok-yeon enviou Young-dan para procurar Choi e Lee Hwan e os documentos, enquanto ele iria verificar seu colega. Ele se lembrou, naquele ano, Young-dan, apesar de ferido, tentou escalar um penhasco alto porque queria sobreviver para servir seu país. Kim Deok-yeon de repente quis dizer algo, mas parou. Enquanto isso, Lee Mi-hyun se escondeu no banheiro para cuidar de seus ferimentos. Kim Deok-yeon saiu e foi para a sala de controle. Foi onde seu colega foi morto. A velhice fez com que a ferida de Jang Joo-won demorasse mais para sarar. O telefone vibrou e a voz de sua esposa em sua mente o despertou. A ligante era Lee Mi-hyun. Ela disse que ela e Jang Joo-won precisavam se unir para proteger as crianças. Kim Deok-yeon viu que Jae-hwan estava morto. Ele imediatamente convocou o último mutante para lutar. Ao mesmo tempo, Lee Jae-man corria freneticamente pela estrada. A agência de controle rapidamente recebeu um sinal do rastreador em seu tornozelo. Eles imediatamente confirmaram com a polícia local. Lee Kang-hun estava muito zangado, mas não podia fazer nada em relação a Shan Yu. No entanto, Lee Kang-hun nunca desistia. Lee Kang-hun ainda estava respirando. Ele ainda estava lutando. Jang Hee-soo e Han Bin foram descobertos por Kim Deok-yeon. Depois que Kim Deok-yeon determinou que seus oponentes eram apenas 2 alunos comuns, ele disse a eles para se esconderem bem e foi embora. Ao mesmo tempo, o professor Choi e Lee Hwan chega para libertar Lee Kang-hun. Embora incapaz de resistir, o professor faz o seu melhor. Ele está determinado a não deixar Chan-yu prejudicar o seu aluno. Lee Kang-hun tenta aproveitar a oportunidade para atirar, mas Chan-yu atira o professor nele. Os dois são quase espancados até a morte. Enquanto Lee Kang-hun pensa que está prestes a morrer, alguém chama o seu nome, abalando todo o espaço. É Lee Jae-man a vir salvar o seu amado filho. Ele usa toda a sua força para atacar Chen-yu. Lee Jae-man o arremessa contra a parede e depois para o chão. Chen-yu está completamente passivo. Ele não tem oportunidade de contra-atacar porque Lee Jae-man não lhe dá a chance de respirar. Young-dan ouviu o barulho da luta e foi em direção a ele. Mas Jang Jo-won o impediu imediatamente. Os 2 homens fortes começaram a lutar. Sangue espirrou do nariz e da boca deles, espalhando-se por seus rostos. Nesse momento, a luta de Lee Jae-man também chegou ao fim. Chan-yu foi arremessado pela janela, sem se saber se estava vivo ou morto. Do lado de fora, Jang Joo-won gritou. Ele usou toda a sua força para derrubar Young-dan. Young-dan ficou inconsciente no chão. Lee Jae-man tentou perseguir Chan-yu, mas foi impedido por Lee Kang-hun. Lee Kang-hun não queria mais se afastar dele e de seu pai. Lee Jae-man olhou para seu filho ferido com imensa dor. Ele pensou que aquele era o fim, mas de repente um estranho apareceu no prédio em frente. O nome dele era Jae-suk. A família dele tentou fugir para a Coreia, mas falhou e foi capturada. Os adultos foram executados e ele foi trancado em uma prisão escura pelo resto da vida. Muitas pessoas foram levadas para lá, mas todas tiveram o mesmo destino, a morte. Apenas Jae-suk sobreviveu, e ele gradualmente se acostumou com a vida nesta escuridão. Insetos de cadáveres em decomposição o assombravam. Jae-suk sempre se sentia coçando e queria matá-los. Há impressões de mãos de Jae-suk nas paredes. Então, um dia, Kim Do-sik chegou. Naquela época, Jae-suk começou a se cansar de viver com esses insetos. Jae-suk quis tirar a própria vida, mas foi impedido. Naquela época, Kim Do-sik disse a eles para sobreviverem juntos e não desistirem.
Jae-suk agora se volta para o grupo de Yang Ju-won e faz um movimento de bater palmas. Uma onda sonora é emitida, destruindo uma sala de aula. O professor Choi Il-hwan entra para verificar Lee Jae-man e Lee Kang-hoon. Jang Ju-won, vendo isso, corre em outra direção para distraí-los. A primeira onda sonora enfraqueceu muito a estrutura desta área, então quando o campo foi atingido pela segunda onda sonora, ele desmoronou. Jang Ju-won tentou correr o mais rápido que pôde para impedir Jae-suk, mas ele foi empurrado para longe. Nos destroços, Lee Jae-man segurou grandes blocos de concreto que caíam continuamente sobre eles. Deste lado, Kim Bong-seok voou para verificar os ferimentos de Jang Hee-soo. Embora ela dissesse que não estava ferida, ele ainda estava muito preocupado. Neste momento, Kim Bong-seok disse acidentalmente que gostava de Jang Hee-soo. Por coincidência, ela também gostava dele. Neste momento, o toque do telefone acordou Jun-hwang, que estava perto. Kim Deok-yoon ordenou que ele fosse imediatamente para a escola porque o plano havia falhado. Os dois foram destruídos por Lee Mi-hyun. Kim Bong-seok, é claro, ouviu o conteúdo daquela breve conversa. Jun-hwang usou uma arma para ameaçar os dois para não segui-lo. Kim Bong-seok não ouviu, então ele atirou imediatamente, mas Jang Hee-soo conseguiu interceptá-lo a tempo. O uso contínuo de ondas sonoras deixou Jae-suk exausto. Jang Ju-won também ficou bastante ferido, mas ainda assim não conseguia se aproximar dele. Lee Kang-hoon se esforçou ao máximo para atravessar a parede ao lado para criar uma saída, embora Lee Jae-man tenha balançado a cabeça repetidamente porque não queria que seu filho se machucasse. Não muito tempo depois, Lee Kang-hoon também libertou com sucesso os três. No passado, Jang Ju-won levou um tiro no lugar da esposa de Kim Do-sik, mas agora, a filha de Jang Ju-won levou um tiro no lugar do filho de Kim Do-sik. Jang Hee-soo deixou Kim Bong-seok voar para a escola primeiro. Ela vai correr atrás. No início, Kim Bong-seok ainda estava cambaleando, mas rapidamente ganhou o controle da direção de voo e começou a acelerar. Lee Jae-man deixou Choi Il-hwan levar seu filho primeiro, enquanto ele exterminaria aquele que prejudicou Lee Kang-hoon. Lee Jae-man cooperou com Jang Ju-won. Ambos finalmente derrotaram Jae-suk. Quando ele estava prestes a criar outra onda sônica, Lee Jae-man investiu nele com impacto físico contínuo. Jang Ju-won quebrou um braço de Jae-suk, mas Young-dan se recuperou. Assim que se recuperou, Young-dan investiu contra Jang Ju-won. Ao mesmo tempo, Lee Mi-hyun saiu e viu Shan-yu à beira da morte. Ele não entendia por que ela queria matá-lo. Lee Mi-hyun disse que poderia se transformar em um monstro apenas para salvar seu filho. Como Gildo tocou no carregador portátil de Kim Bong-seok, ele sabia quem Jang Hee-soo e Kim Bong-seok realmente eram. Ele viu acidentalmente Jang Hee-soo, ensanguentada, atravessando a rua. Ela rapidamente disse que tinha que ir para a escola e fugiu. Gildo lembrou-se do homem que a estava seguindo, então ele dirigiu em direção à escola de Young-won. Aqui, Jang Ju-won é atacado por Young-dan. Jang Ju-won está com muita preguiça para lutar contra ele. Young-dan atrai a atenção de Lee Jae-man para resgatar Jae-suk. Jae-suk olha para a pessoa que foi gentil com ele. Sendo espancado, ele quer ajudar, mas tem apenas uma mão. Lembrou-se de quando Kim Deok-yoon queria levá-lo em uma missão. Jae-suk tinha medo da luz, então implorou para ficar na prisão. Naquela época, Young-dan evitou a luz e o convenceu a sair. Da próxima vez que voltou, Young-dan deu a Jae-soo um par de óculos de sol. Ele sempre protegeu Jae-suk secretamente, e agora Jae-suk quer proteger Young-dan de volta. Jae-suk se deixou cair da janela para que sua outra mão tocasse o chão. A altura da janela até o chão criou uma onda sonora que fez uma parte do prédio desabar. Jang Ju-won ficou preso em uma barra de aço, ainda segurando Lee Jae-man. Ele continuou chamando, mas Lee Jae-man não acordava. Jang Ju-won teve que ganhar impulso para pular para frente. No pátio da escola, Han Bin e Bo-gun receberam os professores, Choi Il-hwan e Lee Kang-hoon. Quando Lee Jae-man acordou, Jang Ju-won imediatamente disse a Lee Jae-man para ir até seu filho e não se preocupar com ele. Então, ele se libertou da barra de aço. Assim que Jang Ju-won subiu, ele foi baleado no rosto. O atirador era Jun-hwan. Lee Mi-hyun imediatamente atirou nele e procurou abrigo. Ela estava ferida, então sua visão estava limitada. A situação era bastante desfavorável para Lee Mi-hyun. Entre os escombros, Jae-suk tentou dizer a Young-dan para ir embora e viver como um ser humano. Logo depois, Jae-suk morreu. Lee Mi-hyun atirou em Jun-hwan, mas não causou dano suficiente. Enquanto os dois estavam trocando tiros, a arma de Lee Mi-hyun ficou sem munição, então ela foi encurralada. Neste momento,
Kim Bong-seok correu para atacar Jun-hwan para salvar sua mãe. Esta cena deixou Lee Mi-hyun extremamente assustada e ansiosa. Kim Bong-seok lutou com todas as suas forças contra Jun-hwan, mas sem a ajuda de ninguém foi rapidamente dominado. Gildo viu os dois lutando no céu. Ele imediatamente acelerou, derrubou o portão da escola e entrou no pátio para ajudar Kim Bong-seok. Quando o carro e os dois estavam prestes a colidir, Gildo virou o volante abruptamente. Kim Bong-seok virou-se rapidamente para evitar o carro, e o carro acabou capotando. Kim Bong-seok também foi libertado, mas permaneceu seguro. A bala de Jun-fan tirou um olho de Jang Ji-won, mas isso não diminuiu o seu espírito de luta. Kim Bong-seok planeava voar para lutar contra Jun-hwan novamente, mas este apontou a arma para Kim Bong-seok. Neste momento, Lee Mi-hyun também tinha chegado ao telhado. Ela apontou a arma para Kim Deok-yeon e fez um sinal silencioso ao filho para que corresse o mais rápido possível. Kim Bong-seok hesitou, sem saber o que fazer. Neste momento, Young-dan chorava e vagueava pela rua, e tropeçou acidentalmente em Jang Hee-soo. Jang Hee-soo viu que sua mão estava a sangrar, e ele continuava a chorar, por isso Jang Hee-soo não conseguiu ir embora. Ela levantou-se na ponta dos pés, e deu palmadinhas nas costas de Young-dan para o consolar. Enquanto os outros 4 e Lee Mi-hyun lutavam, Gildo tentava sair do carro. Gildo tirou os sapatos e as luvas, depois tocou na bateria e energizou seu corpo. Neste momento, Kim Deok-yeon calmamente apontou a arma para Lee Mi-hyun, sabendo que a arma dela estava sem balas. De repente, Kim Bong-seok correu em direção a Kim Deok-yeon. Ao mesmo tempo, Jun-hwan atirou. No momento de perigo, uma bola de relâmpago foi lançada para bloquear a bala de Kim Bong-seok. Ela também destruiu a empunhadura da arma de Jun-hwan. Kim Deok-yeon rapidamente perseguiu Jun-hwan de volta para a Coreia do Norte. Kim Bong-seok correu em direção a ele. Ele instintivamente apontou a arma para Kim Bong-seok, mas então soltou a mão. Lee Mi-hyun e Jang Jo-won aproveitaram a oportunidade para atacar Kim Deok-yeon. Como resultado, Kim Deok-yeon quase caiu. Ele teve que se segurar em Jang Jo-won para não cair. Lee Mi-hyun perguntou rapidamente sobre seu marido. Ao receber a missão, Kim Deok-yeon perguntou ao seu superior. Nos últimos 50 anos, Coreia do Sul e Coreia do Norte enviaram muitos espiões uns contra os outros, o que causou a morte de muitos agentes e soldados. Mas os que mais mereciam morrer eram os líderes de ambos os lados. Os inocentes, aqueles que os obrigaram a sacrificar-se, são os culpados. Kim Deok-yeon queria acabar com a injustiça de sua geração porque ele achava essa guerra sem sentido. Portanto, ele soltou para se libertar. Quando a polícia chegou em frente à escola, eles foram impedidos pela segurança. Ele deu seu telefone para que pudessem falar com o diretor. O objetivo era impedir que a polícia interferisse no que estava a acontecer na escola. Jang Hee-soo também chegou à escola neste momento. Anteriormente, a mãe tinha carregado Kim Bong-seok. Agora era a vez dele carregar a mãe. Agora Kim Bong-seok tinha verdadeiramente crescido, e Jang Hee-soo também. Hoje era a cerimônia de graduação, mas Kim Bong-seok não apareceu. Depois de Jang Hee-soo tirar uma foto de recordação com o pai, ela voltou para a sala para pegar um impermeável. O professor Choi Il-hwan decidiu dar o material para alguém que pudesse protegê-lo, para que ele se sentisse mais seguro. Embora Jang Hee-soo tenha se mudado para a escola há pouco tempo, ela passou por muitas coisas com Kim Bong-seok. Infelizmente, ela não pôde vê-lo hoje. O armário estava vazio e sem capa de chuva, mas isso deixou Jang Hee-soo muito feliz. Após se formar, Lee Kang-hun decidiu trabalhar para Min Yong-jun, com a condição de que Min Yong-jun limpasse o histórico criminal de seu pai. Mas Min Yong-jun não concordou imediatamente porque ele queria pensar mais sobre isso. Assim que Lee Kang-hun saiu, entraram os dois, o guarda da escola e a aluna que ele tinha vencido. O notável foi que Min Yong-jun a respeitou muito. Um por um, aqueles envolvidos no treinamento de mutantes em 2 áreas morreram. A primeira a morrer foi o chefe Kim. Jun-hwan voltou para relatar ao seu superior. Jun-hwan queria saber o que ele faria com aquele material. Ele disse que queria estudá-lo e usá-lo. Jun-hwan ouviu e sacou sua arma, atirando e matando seu superior. Depois disso, ele foi para a prisão libertar Kim Do-sik para que ele pudesse retornar para proteger seu filho. Min Yong-jun foi o próximo a ser morto. Agora os superpoderosos podem viver como pessoas normais. Tudo voltou ao normal. Lee Mi-hyun continuou vendendo frango frito. Jang Jo-won vendeu frango frito e ganhou um novo funcionário. Kim Bong-seok usou seus poderes para salvar pessoas. Ele realizou seu sonho de infância e sua família foi reunida. Foi um final feliz para os superpoderosos. No entanto, aqueles que queriam explorar os superpoderosos ainda existiam. Frank,
que foi encarregado de eliminar a geração anterior de superpoderosos, ainda não estava morto. Dizia-se que ele havia desaparecido, então os americanos enviaram outro mutante para continuar a missão inacabada. O filme de hoje termina aqui. Vejo vocês nos próximos vídeos.